Olá, tudo bem com você? Começando mais um Hope Hour, seja muito bem-vindo. O episódio dessa semana é aquele episódio para você colocar uma estrelinha. Tem como fazer isso na plataforma, colocar uma estrelinha? Tem, diz a produção que tem. Por quê? Para você ouvir de novo. Eu nem comecei e já tô dizendo que é enciclopédico aqui esse episódio. É para voltar e para aprender, porque eu tenho certeza que vai ser muito rico. A gente vai falar, o título do nosso episódio é A Fé ajuda a controlar as emoções? Então envolve fé, envolve as emoções. E eu tô aqui com duas pessoas excelentes pra gente conversar sobre esse assunto. Vou começar com a convidada, vamos ter essa elegância. A gente tá recebendo aqui a Simone Bori. Simone Bori. Bori, tem esse acento pra não ficar igual o corpo em inglês, Bari. É Bori. Isso. Simone é psicóloga, tem um currículo aqui, é psicóloga clínica, é neuropsicóloga também, especialista em terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, isso. E também na EMDR, que é uma outra abordagem, né? E muita gente usa realmente as duas abordagens associadas até, né? Ela já esteve com a gente aqui em diferentes programas da TV Novo Tempo, nas nossas jornadas de saúde emocional, aqui da web também, já teve em várias edições, já apresentou sermões no programa Mensagem por Elas também na TV Novo Tempo. Então, assim, é a nossa convidada, mas também super de casa. Então, seja bem-vinda, se sinta muito à vontade aqui. Um prazer receber você, viu, Simone? É um prazer estar aqui. Eu estou muito empolgada para a gente conversar sobre esse assunto que eu gosto bastante. Muito bom. E olha o luxo da minha parceria de apresentação, direto lá importado do programa Lições da Bíblia. Uma bênção. Uma bênção. Pastor Vinícius Mendes. Oi, Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, Simone, como vai? Prazer estar aqui pastor. com você. Você sabe, Simone, que assim, né? A gente vai falar sobre fé e a história das emoções. Então ele tá aqui de co-host, mais ou menos, que eu vou fazer um monte de pergunta pra ele também. Vamos explorar. Nós vamos explorar bastante. Nós vamos explorar a nossa convidada, né? E se você quiser explorar ele também, pode explorar, viu? Com certeza. Mas um prazer ter vocês dois aqui. E acho que é um tema... Realmente, repito, muito fundamental. A gente tem tido um crescimento impressionante, não no bom sentido, de questões que as pessoas enfrentam com a sua saúde mental, com as suas emoções. A gente recentemente viu, né, uma quantidade absurda de crescimento das pessoas afastadas do seu ambiente de trabalho por questões emocionais, né? Então... Aí fica essa história sempre, principalmente dentro do nosso universo cristão. Poxa, isso também tem a ver com um afastamento de Deus. Se eu tivesse mais próximo da minha fé, se eu tivesse exercendo de fato a minha fé, talvez eu não tivesse tão profundamente numa sociedade envolvida em tantas questões mentais. Isso tem uma relação, uma coisa com a outra. E a gente vai discutir esse assunto hoje aqui. A produção colocou uma frase, para começar aqui, uma frase de Santo Agostinho. Eu achei muito interessante, porque a frase dele é assim: conhece-te a ti mesmo para conhecer a Deus. Então é claro que para a psicologia, a gente se conhecer é algo fundamental. Então, né, muitos pacientes vão chegar lá no consultório e a primeira coisa é fazer com que ele mesmo se conheça. Né? Agora, para que ele se conheça e aí ele vai conhecer a Deus, eu não sei se é essa ordem. Aí eu vou colocar vocês aqui no embate já para começar o assunto. A pessoa tem que se conhecer para de fato conhecer a Deus, ou ela tem que conhecer a Deus para de fato ela se conhecer? Debatam. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. Essa também é uma questão. Então... Eu entendo que, de fato, para a gente conhecer a Deus, talvez... Não, eu não vou começar a responder por vocês, não. Vou deixar vocês responderem. Vamos lá, quem quer começar? Por favor. Vai lá, Simone. Não, eu quero começar a gente pensando no seguinte. Quando você fala que a pessoa vai ao consultório para se conhecer, é muito importante que a gente pense que o conhecimento, ele é algo que ele norteia a nossa vida. Inclusive, eu vi um meme recentemente, a pessoa está morrendo de sede, é um desenho. E tá lá, água a 9 quilômetros, ele tá rastejando já, sedento de água. E tem um outro quadrinho que tá escrito H2O a 500 metros. Ele vai andar os 9 quilômetros, porque ele não sabe o que é H2O.
O conhecimento, ele liberta. Inclusive, Oséias 4,6 fala sobre isso, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A gente sabe que tem um contexto teológico envolvido nesse verso, mas se aplica perfeitamente aqui também. O fato da gente não entender como a gente funciona acaba fazendo com que a gente se torne vulnerável a qualquer tipo de prática, inclusive a prática religiosa, por exemplo. Porque, por exemplo, você pode ter um braço fraturado, uma perna fraturada, e isso não vai impactar no teu relacionamento com Deus. Agora, você, adoecido psiquicamente, com uma depressão, com uma ansiedade, isso vai impactar nos papéis que são mais importantes na tua vida. E a prática religiosa, a vida espiritual, é um papel fundamental na nossa vida. Então, vai reverberar. E a gente começa a ter prejuízos no nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos adoecidos. Então, o fato da gente não se conhecer vai impactar absurdamente nos nossos relacionamentos importantes. E se Deus é importante no relacionamento comigo, vai ser altamente impactado. Gostei da resposta dela, pastor Vinícius. Não, eu acho que é muito significativo pensar que o pecado interfere diretamente na nossa autopercepção. Então, com a natureza pecaminosa, nós somos inoculados com o veneno do orgulho. E o que o orgulho faz? Ele distorce a nossa capacidade de percepção, de autopercepção. A gente, em geral, pensa mais do que de nós do que se deve. Ou menos também, mas tudo isso fundamentado nessa natureza pecaminosa orgulhosa. O relacionamento com Deus, a conexão com Ele, nos coloca no nosso devido lugar. A gente tem uma percepção equilibrada de quem nós somos, porque nós vamos a Ele e percebemos a grandeza do caráter dEle, da sua graça, da sua glória, e percebemos a nossa condição. A questão é que no relacionamento com Deus, nós entendemos que somos pecadores, somos fracos e, enfim, temos uma imagem diminuída de nós mesmos, irreal, mas esse relacionamento nos exalta para o lugar correto no relacionamento com Ele. Então, a falta de conhecimento de Deus, né, e de relacionamento com Ele deprecia ainda mais a nossa condição e nossa autopercepção. Então, acho que essas duas coisas, conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, estão conectadas intimamente, né? Ontem, a gente estava aqui, a gente viu o pastor Felipe Amorim fazendo uma mensagem aqui na Novo Tempo, e ele estava falando sobre Jó. É uma história muito forte, né? Não precisamos contar aqui a história de Jó, você conhece. No final, ele falou uma coisa, depois eu estava conversando com ele, a gente estava numa reunião logo depois, e eu falei, olha, muito boa a sua mensagem, mas ele terminou falando uma coisa que me fez pensar muito, porque ele estava mostrando como Jó persistiu fiel a Deus, mesmo perdendo tudo, e ele continuou amando profundamente a Deus. Então Jó mostrou ali um amor completamente desinteressado. E a gente, às vezes, vê, inclusive, muitas mensagens, muito apelo de sermão, valorizando tudo que Deus pode fazer por você, e aí te motivando a amar, a estabelecer um relacionamento com Deus, justamente por tudo que Deus pode te proporcionar. E Jó mostrou ali um amor completamente desapegado para com Deus. E mostrou que, inclusive, isso é possível. E o ponto que eu falei para o Felipe é justamente isso que eu estou dizendo, né? Falei, olha, é complexo, né? Porque eu acho que a gente tem que entender como a gente ama, porque a gente às vezes ama realmente porque a gente tem um interesse outro nas nossas relações, e a gente vai colocar esse mesmo conceito de amor para Deus. Então, eu amo a Deus porque Ele me abençoa. Eu amo a Deus porque eu faço uma oração e Ele pode me atender. Eu amo a Deus porque Ele vai proteger a minha família. Isso que é o conceito de amor, porque à medida que então eu comece a fazer uma oração e Deus não me atenda exatamente como eu pedi, então eu vou deixar de amar a Deus porque Ele não me deu exatamente o que eu pedi. Então é claro que o jeito que eu amo vai refletir no tipo de amor que eu vou entregar para Deus. Não tem nada a ver com o amor que Deus vai ter por mim, né? Esse sim é perfeito. Agora, o meu vai ser diferenciado. Então, eu acho interessante essas duas abordagens que vocês trouxeram, né? Justamente dessa conexão de se conhecer e conhecer a Deus, porque também à medida que a gente se conhece e a gente vai entendendo os porquês, por que a gente ama assim, por que eu funciono assim nos meus relacionamentos, isso vai refletir no meu relacionamento com Deus de uma forma muito ímpar, né?
Até mesmo porque, Wagner, quando a gente pensa nesse amor interesseiro, por exemplo, a gente está num relacionamento fim, que eu chamo. Então, Deus comigo mesmo. Só que, na verdade, eu sou instrumento para que Deus ele me use para outras funções. Eu penso que, assim, é um jogo de quebra-cabeças. Então, Deus ele está trabalhando na minha vida e eu vou acabar influenciando na tua vida, na vida de outras pessoas. A gente não é fim. Então, esse amor interesseiro dá uma sensação de que Deus ele está para mim. Quando, na verdade, ele está me usando para que eu possa impactar outras pessoas. Percebe por que eu preciso estar bem? Sim. Porque quando eu estou bem, eu consigo saber qual que é a vontade de Deus para minha vida. Eu consigo firmar minha identidade de uma maneira mais intencional, mais consciente. E eu posso realizar o propósito de Deus na minha vida. E a minha vida não é o fim. Aí que está a questão. Eu só sou um meio para que Deus possa usar para realizar a obra dele. A gente não pode esquecer disso. Porque, às vezes, a gente tem um relacionamento com Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada. Isso. Então, que ele precisa... Não! A gente precisa estar bem, o nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo para que ele possa habitar, para que ele possa fazer a vontade dele na nossa vida. Aí a gente começa a experimentar aquela paz que excede todo entendimento. Aí a gente começa a ver o impacto da prática religiosa no meu bem-estar mental. Porque é bíblico isso. É uma paz que excede todo o entendimento, todo o conhecimento. Então, o conhecimento ele é muito importante, mas a minha prática de fé, ela vai me levar a um relacionamento, a uma experiência neurológica completamente diferenciada. Eu acho que a grande questão é que você falou uma palavra muito importante na minha visão, que é a identidade. Quem é você? Eu acho que essa é a grande pergunta da vida, né? Na realidade, a maior parte das vezes em que a gente não está bem emocionalmente e espiritualmente, a gente fica teatralizando no palco da existência, fingindo ser o que não é, tentando transmitir uma imagem diferente de nós para as pessoas, inclusive tentando enganar a Deus. A realidade é que em algum momento da vida nós vamos precisar nos deparar com essa pergunta: quem é você de fato? E respondê-la honestamente. Eu penso que algumas pessoas chegam, inclusive, a tirar a própria vida quando se deparam com a resposta, o que julgam correta ou honesta dessa pergunta. Não conseguem conviver com o fato de ser o que são. Então, ao se conhecer ou se autoconhecer, se deparam com um monstro terrível, né? Olham para o coração, veem orgulho, inveja, impureza, uma série de coisas, de lixos que estão ali que impedem dela perceber quem ela de fato em essência ou o que ela poderia ser em Cristo. Acho que esse é o ponto, né? Porque quando a gente coloca assim, a pessoa não consegue viver com o que ela na verdade, ela não consegue viver com a percepção que ela tem sobre ela naquele momento. Exato, é a percepção. Né? E aí, isso fica muito complexo de ser administrado. Mas quando ela tem, inclusive, essa prática espiritual e do autoconhecimento real, então ela vai ver que ela é muito melhor do que essa imagem que ela tem dela mesma. Né? Na realidade, essa identidade, Wagner, se você me permite aqui ainda, ela é construída com base no relacionamento com Deus. Claro. Nós somos filhos de Deus. Mas essa desconexão com Deus faz a gente pensar que a gente não é. Isso. E aí a gente olha na alma, no espelho da alma, né? E isso faz você ver assim, um monstro, um fantasma terrível que te amedronta. Então, o bom do relacionamento com Deus, o bom, né? Quer dizer, a grande verdade do relacionamento com Deus é que ele nos dá a identidade correta. Nós somos filhos dele, amados por ele. E isso impacta muito a nossa autopercepção e os nossos sentimentos. A nossa autoestima se eleva, a ansiedade arrefece, você se sente bem, seguro, tranquilo. E nos relacionamentos com as outras pessoas, isso fica evidenciado, né? Até mesmo porque a gente pode pensar que a nossa vida ela é regida por nós ou por Deus? Que aí isso tem a ver com o que eu acredito, minhas crenças. Okay. Então, eu acredito que a minha vida é dirigida por Deus. Então, eu conheço a minha pequenez, eu conheço a minha limitação. Eu sei que eu sou pequena diante dos meus próximos anos de vida. Se eu entrego isso para Deus, olha só como que esses pensamentos em relação ao futuro, eles começam a descansar.
Quando eu começo a vivenciar coisas que fogem completamente da minha alçada, e eu sei que eu posso confiar num Deus, e aí uma vez eu ouvi alguém falando assim, nossa, mas é um pensamento infantil. Pode ser um pensamento infantil, mas o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus, aí eu saio como psicóloga agora, estou falando só como Simone. O tipo de relacionamento que eu tenho com Deus me faz acreditar, eu vejo Ele nas pequenas coisas e isso me traz paz. Na semana passada, eu estava no outro país, meu marido teve que fazer uma cirurgia de emergência no outro país, faltando 3 dias para a gente voltar para o Brasil. Pensa na loucura que foi. E eu via Deus nos pequenos detalhes cuidando da gente. E aquilo me trazia uma paz. Em meio àquela turbulência, eram 2 idiomas, a gente tendo que falar italiano e inglês, sem a gente entender direito e tendo que tomar decisões com urgência. E eu via Deus em pequenos detalhes. Ele me mostrava claramente que Ele estava no controle e aquilo me trazia uma paz que eu não consigo explicar. Tinha angústia? Tinha. Tinha o medo do desconhecido? Tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha confiança, eu tinha certeza de que Deus estava cuidando. Pode ser infantil para quem não tem relacionamento com Deus. Mas, para mim, isso é vivo, isso é muito real. Isso é prática, sabe? Mas você até saiu da posição psicóloga para falar isso, mas até trazendo para um aspecto psicológico, e aí você me corrija se eu estiver errado. Mas olha só, alguém pode olhar para essa visão, isso tem tudo a ver com realmente autoconhecimento. Alguém pode olhar para essa situação de um ser superior que eu entendo que faz parte da minha vida, me criou, e eu tenho todo esse relacionamento. E eu entrego coisas que não estão na minha condição de resolução nas mãos dele. Ah, pode ser uma visão infantilizada? Talvez. Mas quando eu não faço isso, eu também assumo uma outra postura de, não sei que palavra usar, mas assim, talvez de um super-herói que eu não tenho como ser humano, porque às vezes eu quero controlar tudo, controlar todos, ter o controle de todas as situações. Isso não é possível ao ser humano. Sim. E isso gera ansiedade. Sim. E por isso que a gente tem, aí, não só por isso, mas esse é um dos fatores, a gente tem uma sociedade tão ansiosa hoje, porque eu tenho muitas situações para dar conta e eu tenho que controlar todas essas situações. Então, percebe que também não é uma coisa madura você achar que você vai ter controle sobre todas as coisas? E olha só, Wagner, a gente mal consegue ter controle do nosso mundo interno. Quando eu falo mundo interno, eu estou falando pensamentos, emoções, sentimentos que geram o nosso comportamento. Quanto mais o mundo externo. Então, a gente faz planos, mas isso não significa que os planos vão acontecer da forma como a gente pensou. Então, o fato, inclusive, aqui a gente começa a ver idade, né? Mas, eu me formei em 2003. 2003 era uma visão biopsicossocial do ser humano. A visão atual hoje do ser humano é uma visão holística. Ou seja, a ciência já está reconhecendo o ser humano que tem uma dimensão espiritual. Existem inúmeros estudos mostrando como que a prática da fé impacta na questão do prognóstico de uma doença, ou então como é que vai ser a reabilitação de um paciente sem a prática religiosa, com a prática religiosa. A minha prática clínica, eu acabo atendendo pessoas não cristãs e pessoas cristãs, especificamente na depressão. Um dos sintomas da depressão é a desesperança. Um paciente cristão, ele sai muito mais rápido desse sintoma do processo do que um paciente que não tem nenhum tipo de prática religiosa. Então, a gente vê o impacto dessa dimensão holística, né, dessa dimensão espiritual, no desencadeamento, num bom prognóstico, por exemplo, de doenças. Inclusive, doenças incuráveis, a reabilitação, ela é muito diferente com a prática religiosa ou sem a prática religiosa. Então, não dá para a gente negar que isso não é real. Eu descobri um texto recentemente na Bíblia que eu achei muito forte, assim, que ele é um verso, mas ele tem uma mensagem muito profunda. Está em Isaías 51:12. Deus falando para o seu povo. Contexto de guerra, de ameaças, hostilidades. Ele diz assim, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que não passa de erva? Eu achei isso muito, muito bonito, porque Deus está dizendo assim, quem você acha que é para você ter medo? Porque o medo é a característica de quem tem a responsabilidade. Faz sentido. Não é? É. Quando você confia que alguém está no controle e essa pessoa é altamente confiável, você descansa. Eu penso nos filhos, nas crianças. Quem tem filho sabe como que é isso, né?
A criança está amamentada, está alimentada, está protegida, está higienizada e está no braço da mãe, do pai, ela está segura, ela dorme, ela está tranquila. Agora, se ela está sozinha, se ela não tem ninguém, se ela está no lugar escuro, aí ela está amedrontada, porque não tem em quem confiar. Então, eu acho que muitas vezes a gente se acha. A realidade é essa. A gente acha que a gente é o tal, sabe? Que o controle está na mão da gente. Uhum. E aí Deus está falando nesse verso aqui, você está achando que você é quem? Para você ter medo? O controle não está na sua mão. Então, eu penso que essa relação espiritual com Deus impacta profundamente as dimensões integrais da vida, inclusive as emocionais. Porque nós estamos falando de emoções aqui. Uhum. E o medo é uma das emoções muito fortes. Natural, inerente a nós seres humanos. Exatamente. E o medo, ele é protetivo em muitos casos. Necessário. Nós estamos falando, na realidade, do medo doentio, Sim. né? Esse medo que te bloqueia, te paralisa, impede você de tomar decisões importantes, impede você de se relacionar com pessoas, fecha portas para a vida. Então, está na hora de a gente começar a confiar mais que Deus está no controle da vida. Uhum. Ele está dirigindo o carro. É como o coach, né? Deus dizendo assim para você, calma, o pai está aqui, né? Fica tranquilo. Esqueci a frase do Pablo Marçal que ele falou pro piloto do helicóptero, né? E não sei. Mas isso viralizou. Ele falou bem assim, sossegue que eu tô aqui. O helicóptero tava com um problema e ia cair. Aí ele percebeu lá atrás e disse, calma, pro piloto, eu tô aqui, fica tranquilo. E ele ia fazer o quê, né? Exatamente. A grande pergunta é, só que Deus pode falar isso. Deus pode. Deus pode falar, o pai tá on aqui, fica tranquilo. Só que a gente acha que é a gente que está pilotando o helicóptero da vida. Eu achei muito interessante quando você traz, pastor, que as emoções são inerentes a nós seres humanos. Então, são reações fisiológicas e voluntárias. A gente não tem controle sobre isso. Então, o medo, ele é algo inerente em nós seres humanos. Aí, o que a gente precisa levar em consideração é a questão da intensidade. Que aí, é prudente a gente sentir medo. Então, quando você sente medo, você vai agir com mais prudência e mais cautela. Agora, quando ele começa a te paralisar, quando ele começa a te bloquear, é porque ele está numa intensidade que ele já começa a ser prejudicial para você. Inclusive, existem estudos que mostram algumas pessoas com limiar de medo, do sentimento medo muito baixo. São pessoas que se colocam em situações de risco de vida, sabe? É comum nos adolescentes, por exemplo, né? Eles não têm tanto uma percepção de finitude como as pessoas mais velhas acabam tendo. Justamente porque o cérebro, o lobo frontal é a última região a ser mielinizada, então acaba tendo esse impacto mesmo no adolescente, que ele acaba tendo muito mais... tem um termo específico que é a coragem, né? Ele se joga. Que por um lado isso é muito interessante. Então, quando a gente tem um adolescente na nossa casa, essa família, ela está muito mais exposta a novas situações do que uma família sem adolescentes. Então, a gente tem que aproveitar esse lado, claro que com cautela e por isso que o adolescente ele precisa muito de um tutor para estar orientando, mas é na adolescência que essa família começa a ser exposta a coisas novas que outras faixas etárias de família não são. Meu filho está com 3 anos, já estou vivendo muitas aventuras. Então tem mais, né, para frente. Muito tem mais pela frente. Mas sobre isso, o medo realmente é muito importante. E é significativo que, do ponto de vista teológico, não é? Uma grande virtude que se espera do crente é o temor do Senhor. Isso. Então, a palavra temor, aí algumas pessoas que querem eufemizar ou suavizar o significado. É medo mesmo, mas é um medo positivo. Sim, o medo do respeito, o medo da reverência. Não quero perder e da obediência. Relacionamento. Exatamente, porque você está lidando com alguém muito superior e você também tem um código com o qual você deve se comportar nesse relacionamento aí. Então, o medo, ele é uma virtude, né? Ele pode ser muito positivo. Agora, como você colocou, a dosagem é que vai determinar. E a intensidade, e ele pode ser vicioso, nesse caso, ou problemático, se ele te paralisa, né? Como a Simone disse, né? Então, o medo, ele vai ser uma reação inerente. Você vai ter, assim como... não é porque a gente é cristão, não é porque a gente tem um relacionamento com Deus, que a gente não vai ser triste em algum momento da vida. A tristeza também é uma outra emoção que vai ser inerente, ela vai aparecer em algum momento. É da vida, né? É da vida. Agora... existe essa questão da intensidade quando esse sentimento vai se instaurar ali e vai fazer um ninho, realmente, né? Então, o medo virando um pânico,
que te paralisa. Sim. Eu acho que aí sim a gente entra nesse contexto de tentar entender qual é o meu lugar de resolução, qual o lugar que pertence ao divino, para que eu não chegue nesse medo paralisante e eu entregue nas mãos de Deus, né, a minha vida. E aí, Wagner, nessa hora você começa a explicitar claramente o que é a questão do autoconhecimento. Às vezes as pessoas acham que autoconhecimento é saber a cor preferida, não tem aquelas coisas... Tem. E aí elas banalizam a questão do autoconhecimento. E o autoconhecimento é exatamente isso. Sou eu entender que eu estou me delongando, por exemplo, nesse sentimento. Isso aqui é perigoso para mim. As pessoas não sabem disso. Sabe o que me chama a atenção? As pessoas, elas conseguem identificar alimentos que fazem mal. Então, existem castanhas que de repente podem fazer mal para mim, ou leite, sabe? As pessoas entendem isso porque elas percebem na pele os efeitos colaterais desses alimentos. As emoções são iguais, só que as emoções elas não têm cheiro. E aí esse é o problema. Eu não sei a dosagem emocional. Isso, essa exposição. Tanto é que é bíblico isso. Existe um tempo certo para tudo nessa vida. Existe tempo para chorar, existe tempo para sorrir. Inclusive tem um outro salmo que fala, o choro pode durar uma noite. Como é que completa o verso? Mas a alegria... Ou seja, está falando de tempo. Porque se a gente começa a se delongar em sentimentos... Isso pode ser prejudicial. E aí não interessa se são sentimentos agradáveis ou desagradáveis. Porque a gente pode pensar assim, feliz. Não, até a alegria em excesso é um problema. Eu me lembro que no dia do meu casamento... Sou eufórica. Exatamente, euforia. Eu estava rindo. Eu ficava sorrindo o tempo inteiro, eu estava muito feliz. Mas depois eu fiquei toda dolorida. Aconteceu a mesma coisa comigo. Porque tem que tirar foto com um monte de gente, inclusive, né? Você fica... Então, que aí é o exagero, é o excesso. E às vezes a gente não consegue perceber. Quando que a gente está exagerando? Quando que essas emoções desagradáveis, que aí entra a frustração, entra o medo, entra a tristeza, a culpa. A culpa é um sentimento extremamente necessário para nós seres humanos, mas ela é extremamente perigosa, dependendo da dosagem. A raiva é um sentimento muito importante para nós seres humanos, mas dependendo da dosagem e intensidade, ela é prejudicial para a gente. Então, se eu não entendo como isso funciona, como é que eu vou manejar meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos? Eu acabo me colocando em situações complicadas. Quantas vezes eu atendo casais, chega o casal para mim e eu vejo que, na verdade, não se trata de um contexto conjugal. Eu primeiro preciso trabalhar a questão de autoconhecimento em um dos cônjuges e muitas vezes a terapia de casal nem é necessária. Porque ele acaba aprendendo a manejar as emoções e sentimentos e os conflitos desaparecem na intensidade que não deveriam acontecer. Então, hoje, a gente vê muitas famílias sendo destruídas porque os membros não se conhecem. A gente vê pessoas adoecendo porque eles simplesmente não percebem quando eles estão numa quantidade maior de exposição a emoções desagradáveis, justamente por falta de conhecimento. Eles não usam ferramentas, estratégias para eles pararem essas sensações, esses estranhamentos. Eles simplesmente se jogam nas emoções, aí eles ficam isolados, ficam distantes de todo mundo, esses pensamentos tomam conta. Pronto, essa pessoa está com um ambiente favorável para um monte de situações que vão trazer ainda mais prejuízos para a vida dela. Excelente. A produção até trouxe uma pesquisa aqui de 2019, uma psicóloga, ela entrevistou 5.000 pessoas. Dessas 5.000, só 15% relataram sentir que se conheciam bem. Então, a gente nem sabe se esses 15% realmente se conheciam, mas eles entendiam que se conheciam bem. É um pouco disso que você está falando, que você vive no seu consultório, né? E acho que até é reflexo de uma educação que a gente teve, principalmente da nossa geração para trás, tanto a educação formal quanto a educação em casa, onde as emoções não eram tratadas. Então, o engole o choro, a gente não tem uma alfabetização das emoções. Muito triste, né, Wagner? Muito triste. Eu vejo como isso é diferente nessas gerações. Meus filhos estão na escola mesmo, eles têm uma alfabetização emocional. Então, meu filho tem 6 anos, mas desde menor ele já sabe reconhecer quando ele está com raiva, quando ele está entediado, quando ele está feliz, quando ele está triste. Porque se trabalhou esse conceito, isso aliado a uma educação em casa um pouco mais moderna também, onde você não faz esse engole teu choro, mas você, né, acolhe, faz a criança entender o que está acontecendo ali. Eu acho que tem um potencial dessas novas gerações lidarem muito melhor consigo mesmas, justamente porque tem um básico sobre autoconhecimento, né?
Mas olha só que interessante. Em 2020, quando eu comecei a ir para esse mundo online, digital, eu fiz um levantamento breve na Amazon. Livros vendidos na Amazon, os 10 livros mais vendidos na Amazon. Isso foi em 2020, depois eu não vi mais. Dos 10 livros mais vendidos da Amazon, os 6 primeiros lugares, eles estavam totalmente voltados para a questão de psicologia, comportamento, emoções, tudo voltado para autoconhecimento. Mas o que eu vejo é que nós estamos numa sociedade que a gente chama de obesidade de informações. Então, você tem muita informação, mas você está desnutrido em termos de conhecimento. Sim. Então, eu consigo saber o que é uma alegria, o que é uma tristeza, mas eu não consigo aplicar isso para mim. Sim. Eu consigo entender quando que a pessoa está alterada, mas eu não consigo saber o que fazer para que eu não fique mais alterado. Sabe? Falta ferramentas, falta manejo de autorregulação, tanto das emoções, dos pensamentos. Então, a gente tem um monte de informações, mas a gente não sabe aplicar isso na gente. Por isso que a gente chama de uma desnutrição em termos de conhecimento. Você tem muita informação, mas você não pratica isso para você mesmo. Então, como é que fica essa questão da prática do autoconhecimento? Porque o que é o autoconhecimento? É você saber manejar seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. É você perceber que, não é legal eu falar com meu chefe agora porque eu tô alterado, eu posso fazer besteira. Sabe, você começa a se conhecer e aí você começa a tomar decisões de maneira mais consciente, mais intencional. Você consegue perceber, peraí, hoje não dá para eu tomar essa decisão. Isso aqui eu posso agir por impulso, eu saio de uma postura mais reativa, sabe, de passivo ou agressivo, e eu começo a agir de uma maneira mais consciente. E quanto mais consciente eu estou, melhores as minhas decisões. Quanto mais consciente eu estou, mais favorável esse ambiente para aprendizado, crescimento, desenvolvimento infantil, porque tem crianças, eu sou um adulto, tem crianças que estão sendo expostas, estão me modelando. Então, o autoconhecimento, ele é condição sine qua non se a gente quer ter uma vida abundante. E Jesus veio a este mundo para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Claro que a gente vai passar por problemas, vamos passar por aflições, mas ele continua, tenha bom ânimo. Ânimo é estado de humor. Então, quanto mais eu entendo como eu funciono, mais eu consigo regular esse estado de humor. E eu não me coloco em situações que vão me trazer prejuízos. Hoje, as famílias estão sendo destruídas. Claro que existem várias coisas envolvidas. Mas a falta de autoconhecimento faz com que um casal fique em quinta série a vida inteira, em termos emocionais. Sim. A falta de autoconhecimento faz com que um pai e uma mãe tem uma tendência aí para o autoritarismo ou a permissividade ou a ausência, a negligência, porque não sabem lidar com aquilo que está acontecendo com eles. A falta de autoconhecimento faz com que eu seja demitida no trabalho. Eu me lembro de uma situação específica que o currículo excelente. E é uma área, a pessoa trabalhava numa área que é uma área que é pouco, são poucas empresas que tem no Brasil. E em um ano ela já tinha sido demitida 3 vezes. Ela entrava pelo currículo e ela saía pela dificuldade de relacionamento. E aí foi quando ela resolveu procurar terapia, porque ela percebeu que ela estava fechando portas no ambiente de trabalho dela. E ela começou a entender que o problema estava no modo, na postura que ela tinha. A gente escuta, às vezes, isso, né? Não, porque eu sou sincera mesmo, eu falo tudo que eu penso. Quem disse que tudo que você pensa precisa ser dito? Quem disse que tudo que você pensa é real? Então, a falta de saber gerir esse mundo interno, e aí, entendam, quando eu falo mundo interno, é justamente isso, saber cuidar desses pensamentos, inclusive é bíblico, Provérbios 4:23, tenha cuidado com aquilo que você pensa. Eu gosto muito da versão na linguagem de hoje, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você sabe dirigir seus pensamentos? Porque os pensamentos, eles vão para o passado, presente e futuro. Eles perpassam passado, presente e futuro. Você consegue voltar para o presente quando você vai para o passado? Você consegue voltar para o presente quando você está no futuro? Porque são milésimos de segundo para você ir para o passado ou para o futuro. Agora, você sabe o que fazer para voltar para o momento presente? E uma mente saudável, quanto mais tempo no momento presente, mais estável e saudável ela está. Quanto mais tempo no momento passado, quanto mais tempo no momento futuro, mais vulnerável essa pessoa está a viver uma vida automatizada, a viver uma vida de sofrimento. As pessoas não conhecem isso. Então, eu sei o tipo de caçanha que pode me fazer mal,
mas eu não sei como voltar do passado para o presente. Eu não sei Sim. que ferramentas, que estratégias eu posso usar para que eu possa estar mais tempo no momento presente. Isso é autoconhecimento, é você entender como você funciona. E o impacto disso no teu comportamento é absurdo. É muito, muito interessante isso, porque eu acho que muitas vezes a gente age por não se conhecer de forma muito impulsiva também. Reativa. Reativa. E eu acho que é importante a gente fazer meio que sempre uma faxina emocional e mental, né? Você falou sobre dominar os pensamentos, que é um conselho bíblico. Tem outro pensamento bíblico que vai nessa linha, né? Que diz assim, leve cativo todo o seu pensamento a Deus. Sim. Eu acho isso muito rico, sabe? Você pensou, coloca esse pensamento no filtro de Deus. Veja o que Deus pensa desse seu pensamento, né? Faz uma simbiose do seu pensamento com o de Deus e depois age em cima disso daí. Tem uma situação também no livro de Esther que é muito, muito curiosa, que no livro de Neemias, melhor dizendo, que ele chegou diante do rei e o rei perguntou para ele por que ele estava triste. Você não pode chegar triste diante do rei. E ele estava triste porque a cidade dele estava destruída. Então, antes de responder, ele fez uma oração. O texto bíblico registra isso. Ele orou a Deus e respondeu. Por quê? Porque quando você ora, além de você falar com a onipotência do universo, abrir as portas do infinito, Deus é poderoso, você também organiza seus pensamentos, você higieniza a sua mente, você se prepara para comunicar melhor, porque a oração, para além da comunicação com Deus, é também a organização mental, Isso. é autoconhecimento. Você se ouve. Exato. E você organiza pensamento mesmo, porque você está externalizando, você tem que organizar numa sequência racional. Eu acho que falta isso. Talvez seja um caminho para o autoconhecimento. Eu queria te perguntar, assim, a gente está falando sobre autoconhecimento, isso é instigante mesmo, porque todo mundo já enfrentou problemas na vida em função de dificuldades em relacionamentos, porque não soube lidar bem consigo mesmo e com os outros. Agora, o que fazer para a gente se conhecer? Se você pudesse, eu sei que isso é um processo de tratamento, é clínico e tudo, mas para quem está assistindo agora e está enfrentando uma crise, de repente, o básico para poder se conhecer melhor. Então, por isso que é muito importante, eu falo até para quem está assistindo a gente agora, para prestar atenção. Você tem uma tendência a ficar muito tempo no passado quando você está sozinho, sem fazer nada. Sabe aquela sensação, aquele momento em que você não tem nada, está no ócio? Tua tendência é mais para o passado ou mais para o futuro? Isso está falando de você. E existem tendências, então inclinações. Pessoas que passam muito tempo nesse tempo passado, você tem uma predisposição a desenvolver um tipo de patologia. Se você passa muito tempo no futuro e um futuro que é meio catastrófico, que te gera medo, outros tipos de patologia. Então, isso é autoconhecimento. Tem uma outra coisa importante também, antes da gente entrar especificamente nisso, eu não tenho controle sobre aquilo que eu vou pensar. Os pensamentos, eles são involuntários. Por exemplo, o coração, ele não para de bater. É involuntário. Eu sei, tô sentindo que ele está batendo. É a mesma coisa. Eu tenho que parar para prestar atenção no que eu ando pensando. Agora, eu não posso impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça. Agora, pousar e fazer ninho, sim. Então, eu não posso impedir que pensamentos intrusivos venham. Eu não posso impedir que pensamentos pecaminosos venham. Agora, pousar e fazer ninho, sim. A oração leve esse pensamento cativo a Deus. É exatamente isso. Existem pensamentos que eles são intrusivos, eles fazem mal pra gente. E esses pensamentos eu posso levar para Deus. Eu posso conversar com um conselheiro, eu posso conversar com um terapeuta que não vai me julgar, que vai me dar ferramentas para eu lidar com isso também. Então, na prática, o que seria isso? A primeira coisa que a gente precisa entender. Os pensamentos, eles são sequências, frases, é um diálogo interno, eu comigo mesmo. Você para de pensar em algum momento da tua vida? Olha que pergunta difícil. Acho que nem quando a gente dorme. Você sonha quando você dorme. Claro. Então, os pensamentos, eles são fluxos. Assim como o nosso coração não para de bater, os pensamentos também. Eles estão lá constantemente. E aí, o que a gente precisa, num primeiro momento, observar é: eu tenho uma tendência a viver mais tempo no passado, no futuro, ou no meu aqui e agora? Então, o que eu vou fazer agora? Daqui a 5 minutos eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, eu estou conversando. Então, quanto mais eu estou interagindo no meu aqui e agora, mais eu estou no momento presente. Quanto mais isolado, quanto mais calado, mais eu estou propensa a ir para passado e futuro. Essa é uma primeira ferramenta que a gente precisa entender. Qual é o tempo que eu passo a maior parte do tempo? É uma pergunta simples, mas que vai me levar a parar para refletir um pouquinho.
Você ia falar alguma coisa, pastor? Eu ia dizer o seguinte, nessa questão do autoconhecimento, tem uma prática sugerida nos Salmos, porque os Salmos, eles escaneiam a alma humana. Sim. Né? Inclusive, Davi, quando ele escreve, tem muitas coisas incrível. acontecendo com Davi, psiquicamente, que a gente entende quando ele escreve Salmos. Você quer ver uma coisa? Uma pergunta que aparece recorrentemente nos Salmos. Por que está abatido a minha alma? Veja que essa é uma pergunta que poderia ser até esquizofrênica, né? Porque o indivíduo está falando consigo mesmo. Mas ele está ensinando para gente, na realidade, um exercício central da vida. Sim. Você precisa conversar com você mesmo. Sim. A alma aí é a psique humana, é a mente. Sim. E aí? Ele percebeu a tristeza, ele se incomodou com ela e ele foi confrontá-la. Por que eu estou como estou? Uhum. E essa pergunta, o porquê, ela está tentando encontrar a causa. Sim. A causa daquilo ali. Existe um fundamento para aquele sentimento, né? Uhum. Então, eu acho que nessa questão do autoconhecimento, a gente precisa aprender a conversar com a gente mesmo, sabe? Por que eu tô assim? Você ia falar, Wagner? Você falou sobre o sistema cardiovascular, né, ligado ao pensamento. Eu gosto de pensar também no sistema respiratório. Por quê? Porque a gente também está sempre respirando. Sim. A gente não para de respirar. E a gente respira involuntariamente. Mas, ao contrário do que acontece com o coração, eu posso assumir o controle da respiração, né? E eu posso tentar acalmar a minha respiração, posso acelerar a minha respiração, dependendo do que eu preciso. Eu acho muito parecido com o esquema do pensamento, porque legal. realmente eu não tenho controle. Sim. O tempo todo eu tô pensando, mas eu posso... Opa, não, peraí. Isso aqui deixa eu organizar. Não, não é aqui, é ali. Ei, você não tem esse tamanho, é outra coisa. E eu consigo assumir o controle e organizar. É a história do pássaro, né? Ele tá voando e eu não tenho controle sobre ele. Mas fazer o ninho, isso eu tenho controle. Wagner, muito legal isso, e aproveito para te perguntar também. Eu acho que a gente, às vezes, também... A gente não. As pessoas podem estar viciadas também em sentimentos negativos. Claro. Para algumas pessoas, isso é um lugar, eu diria assim, seguro, entre aspas, para ela se identificar. Ela já acha que aquela é a sua personalidade, assumiu aquela condição e se viciou nisso, né? Sim. E aí, quando a gente fala de... Vamos aproveitar e aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente fala de autoconhecimento, é uma cadeira com 4 pernas. Então, não tem como eu falar de autoconhecimento sem falar de aspecto físico, aspecto mental, emocional e espiritual. Então, a gente começou falando do aspecto mental já, a questão de manejo de pensamentos. A gente está introduzindo agora a questão emocional, que é a questão daquilo que a gente sente. E é muito importante que a gente entenda o seguinte, as emoções, elas não são necessariamente positivas e negativas. O que a gente precisa levar em consideração é a intensidade dessas emoções. Porque, por exemplo, é muito importante que eu sinta culpa. A culpa é algo que é positivo em nós, seres humanos. Quem não sente culpa acaba indo para padrões de comportamento extremamente perigosos e essa pessoa vai ser presa. Então, a culpa, ela é um sentimento inerente e necessário. Então, é positivo sentir culpa. A tristeza, por exemplo, você perde um ente querido, você tem uma notícia ruim, é muito importante que você coloque essa tristeza para fora. Porque se você não colocar, você pode implodir. Então, nossa, ela colocou a tristeza para fora, que bom, deu certo. Sabe? Então, a intensidade dessas emoções. Aí, o pastor Vinícius está trazendo algo muito importante. Quando a gente fala em termos emocionais, eu primeiro preciso ter consciência. O que eu estou sentindo? Muita gente não consegue dizer o que está sentindo. Sim. Eu me lembro especificamente de uma paciente que ela chegava e falava e ela dizia que ela não sentia nada. Tinha fibromialgia, o corpo estava mostrando claramente, né, a dor, e ela não conseguia expressar o que sentia. E uma vez em terapia, ela começou a falar e ela começou a ficar com raiva contando a história para mim. E aí eu falei, peraí, para. O que você está sentindo agora? Aí ela parou. Nada. Ela não conseguia identificar quando ela estava alterada. Quantas vezes a gente está num relacionamento e aí a esposa, o marido fala assim, calma, eu tô calma. Ou seja, o outro tá sinalizando para você que você tá alterado, mas você não consegue sinalizar. E nem admitir para você mesmo, exatamente, né? Eu não estou nervoso. E bate na mesa. Então, quando a gente fala autoconhecimento em termos emocionais, a primeira coisa é básico, que é exatamente o que o teu filho está fazendo na escola, é perceber quando está alterado. Eu primeiro preciso perceber. Segundo aspecto, em termos emocionais, qual que é a intensidade disso? Essa emoção, esse sentimento que eu estou tendo agora, que, por exemplo, pode ser uma raiva.
Tá em que nível de 1 a 10? Essa semana passada, a gente estava no hospital e aí várias vezes eles vinham e perguntavam pro meu marido, de 1 a 10, qual a intensidade dessa dor? Sim. Em termos emocionais é a mesma coisa. A gente precisa começar a treinar. Por que é muito legal quando a gente começa a fazer isso? Porque a gente começa a ativar o lado razão. E se a gente ativa o lado razão, emoção e razão voltam a estabilizar dentro da gente. Então, são ferramentas básicas, simples, que acabam fazendo com que você comece a manejar aquilo que você está sentindo. E uma terceira pergunta que a gente precisa fazer. Gente, ó, se eu fosse você, eu pegaria uma caneta e anotaria isso aqui. Eu tô triste porque eu tô sem celular aqui, porque eu já teria feito várias anotações aqui hoje. Vou ter que rever esse episódio. Então, em termos emocionais, é isso. Nomear a intensidade dela. E a terceira pergunta que eu preciso me fazer. Isso que eu tô sentindo é real ou é imaginário? Porque muitas vezes eu começo a sofrer por algo que vai acontecer na semana que vem. Ou que não vai acontecer. Existem muitos estudos mostrando que a maior parte dos nossos pensamentos, eles nunca irão se concretizar. Então, a terceira pergunta que eu preciso me fazer é, eu estou sentindo isso daqui. Ele está sendo gerado por algo que é real ou por algo que não aconteceu, que é imaginário? Ah, ele aconteceu na semana passada, no ano passado. Olha o pensamento no passado aqui. Tá vendo? Então, peraí. É aqui agora. É viva cada dia o seu próprio mal, não é assim? Sim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, a Bíblia, ela chama a nossa atenção para a gente viver o tempo inteiro no momento presente, porque isso é saudável. É onde nós temos aqui a mente saudável. Então, quando a gente fala de manejo de emoções, autoconhecimento, é isso. Eu começar a perceber quando eu começo a me alterar, quando é a intensidade dessa emoção e o que está sendo gerado é real ou imaginário? Se é real, está adequado. Se não é real, epa, o que eu estou fazendo comigo nessa hora? É quando eu preciso de ir em busca de ferramentas mais específicas, porque eu estou sofrendo de maneira desnecessária. Eu queria resgatar uma coisa que você falou anteriormente que eu acho que é muito importante, que é a questão da obesidade de informações que a gente vive hoje. Inclusive, informações em aspectos emocionais. Sim. Então, a gente tem muito livro, muita iniciativa para isso, mas a gente não está percebendo as pessoas melhorarem. A realidade está piorando, mesmo com todas as informações. Desnutridas de conhecimento, exatamente. É isso. Então, me ocorreu até um relato bíblico que talvez exemplifique um pouco isso, que é a história do personagem Jacó. Veja bem, havia uma profecia de que ele seria o primogênito da família. Essa é uma informação ótima. A mãe recebeu na gestação, compartilhou com ele. O problema é que o pai, que era o responsável humano pela bênção, não estava concordando com essa informação. Estava, na verdade, decidida a dar a bênção da primogenitura para o outro irmão. E se você olhar a vida dele toda é pautada nessa dúvida, nessa tensão entre a informação e a realidade que ele imaginava que seria diferente daquela informação que ele recebeu da parte de Deus. Eu estou colocando isso porque eu acho que é muito importante o papel da família, especialmente na infância, para ajudar as pessoas na percepção de si mesmas e de lidar nesse manejo das suas emoções. Porque o pai ali, ele era uma peça central para a identidade daquele menino. Claro. Veja bem, havia uma informação teológica e veja que essa informação é validada, ela veio de Deus, mas ela não foi suficiente para trazer segurança para a vida dele e resultou em comportamentos muito complicados na tentativa de conquistar aquilo que o pai negava para ele. Então, a gente está numa sociedade com muita informação e pouca absorção da sabedoria. Talvez, na minha pressuposição, a família é o local ideal para a nutrição emocional e espiritual real. É onde as informações realmente elas são assimiladas pelo organismo da alma, vamos chamar assim. Sim, e aí a gente pode entender que os primeiros professores, os nossos primeiros professores são os nossos pais. Então, imagina o que é um pai bem emocionalmente, o impacto disso nessa família. Imagina o que é uma mãe bem, o impacto disso nessa família. Então, eu costumo brincar quando eu falo muito para
para pais, né, para casais. E aí eu brinco muito isso. Será que o nosso filho vai sair com um selo do Inmetro? Será que a produção está sendo, o ambiente está sendo favorável para? Porque isso é muito importante. Quando nós estamos falando de autoconhecimento, quando a gente se torna pais, é obrigatório. Porque a gente está simplesmente agora instruindo uma nova geração. Então, mais do que nunca, é muito importante que a gente entenda o nosso papel, a nossa responsabilidade, e a gente vá em busca de conhecimento, não de informações, para que a gente possa praticar. E o ambiente em casa seja favorável para desenvolvimento. E aí, novamente, por que esse assunto é tão importante? Porque nós, como cristãos, nós somos meio para que Deus possa nos usar para a obra dele. É isso. É apenas isso. Nós não somos fim. Eu tenho batido bastante nessa tecla ultimamente. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo para que a gente possa ouvir o agir de Deus, possa ouvir a voz de Deus e possa realizar a obra de Deus na nossa vida. Porque eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de esperança e um futuro. Olha só, esse é o plano de Deus para a nossa vida. Se a gente está vivendo de uma maneira diferente, a gente precisa voltar, observar o que a gente está fazendo em relação à questão do autocuidado. E autocuidado não envolve só a questão mental e emocional. Envolve também o aspecto físico. Porque, inclusive, se eu não me alimento bem, se eu não pratico atividade física, se eu não cuido do meu sono, eu não tenho condições de dar conta dos meus pensamentos e emoções. Tá tudo muito... A gente separa apenas para efeito didático, mas eles estão completamente conectados. Então, é muito importante que eu pare para prestar atenção. Hoje, eu acabo negligenciando o meu sono, por exemplo, com séries. Daqui a pouco eu vou ter que pagar para dormir. Porque os psicotrópicos, os benzodiazepínicos, eles vêm... Eu tenho que pagar para dormir. Claro. Então, que loucura é essa? Que estilo de vida é esse? Que a gente não está cuidando desse corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se a gente não estiver bem fisicamente, a gente não dá conta também de questionar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Na minha experiência, Wagner, pessoal, uma das ferramentas divinas mais eficazes para o autoconhecimento foi filhos. Porque se você não aprende sozinho, com filhos você tem. Não tem outro caminho, Sabe por né? quê? Porque os filhos são o espelho melhor que a gente tem. Sim. Às vezes eu me deparo corrigindo os meus filhos, né, de coisas erradas que eles fazem. E quando eu fico olhando e refletindo sobre aquelas atitudes que me incomodam dos meus filhos, eu percebo que aquelas são atitudes minhas. Não que eu tenha ensinado eles a serem daquela forma. Mas o seu exemplo mostrou. E eu vou te falar, não só o exemplo, também o exemplo, mas as tendências, o meu DNA está ali. Sim. Às vezes eu tenho o costume de orar no quarto dos meus filhos à noite. Os pais fazem isso, alguns, né? E às vezes eu orando por ele, olha, meu Deus, ajuda a minha filha, ela tem esse comportamento, ela fez isso, eu não achei bom e tal. E no meio daquela oração, eu percebo que eu tô orando por mim. Porque aquelas coisas são minhas, aqueles são problemas meus. Então eu tenho agradecido a Deus pela paternidade, também por isso, por me ajudar a me ver e a corrigir os meus próprios problemas. E eu percebo que esse é um ciclo virtuoso, melhor dizendo. Porque quando eu oro por meus filhos, eu reconheço os meus próprios problemas, o Espírito Santo corrige esses problemas na minha personalidade e o meu exemplo começa a melhorar para os meus filhos e eles também aprendem a lidar com isso. E outra, eu também vou ajudando os meus filhos com isso a pegar caminhos mais seguros na vida. Ó, papai pensa como você. Eu sinto como você diante dessas mesmas situações. Então eu aprendi por experiência e por prejuízos às vezes ou por decisões erradas que é melhor não fazer isso, fazer isso aqui. Tem me ajudado, Simone, isso daí. Não há como negar que é um tremendo aprendizado. Só vou dizer uma coisa, é claro que a gente sabe a influência genética que vai se passando, né, de família para família. Mas eu tenho um experimento em casa, porque nós temos 2 filhos adotivos. E é impressionante. Incrível. Às vezes eu falo pra Nani assim, eu acho que se tivesse a nossa genética, não pareceria tanto. Não é possível. Porque você vê aquele ser humaninho o exemplo, né? repetindo exatamente o seu comportamento. E aí você toma um susto. Claro.
Você fala, meu Deus. Esses dias eu tava falando uma coisa com a minha filha, eu fui lá no quarto dela, conversei com ela, e eu já ia sair pro trabalho. Conversei com ela, na saída a Nani, né, tava na sala, eu falei, parece a minha mãe falando comigo. E peguei e fui embora, porque é impressionante, né, como esse ambiente familiar realmente gera. E você não tem que ensinar. Sim, exatamente. A coisa flui e você tá formando outros de você ali de um jeito impressionante. Então aí, os neurônios espelho, né? A gente isso foi descoberto em 2003 e tá aí. É exatamente isso. Se ele te olha e ele vê você como uma referência, inconscientemente, involuntariamente, ele começa a imitar os padrões de comportamento. E aí os trejeitos, tudo fica parecido, porque realmente ele te colocou como um modelo, uma referência para a vida dele. Por isso que nós pais temos uma responsabilidade muito grande e a gente precisa cuidar muito bem disso. Mas tem esse lado que o pastor Vinícius colocou, né? A gente se desenvolve. Sim, e muito. E os nossos antepassados, por exemplo, para o nosso autoconhecimento, é importante você também dar uma olhada para a sua família, ver as tendências de comportamento, como seus avós agiam, como seus pais agiam. E aí, pastor, quando você traz isso, eu escuto muita gente falando assim, é porque eu sou da família tal. Vamos pegar aí uma família italiana, e aí eu sou assim. Ou eu sou de uma família alemã e eu sou assim. Tem as justificativas. Claro. Cultural. Né? Exatamente. Eu gosto muito... A gente tem que olhar. Claro. Porque a gente começa a entender muitas coisas, muitos padrões de comportamento. Mas não pode justificar, né? Exatamente. Inclusive é bíblico isso. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e deixa a mulher pai e mãe e se une ao seu marido. Não é só uma questão física. É também padrões comportamentais. Eu estou começando uma nova vida agora. Quando a gente pensa, né, num casal, é uma nova família. Então, eu tenho condições de olhar lá para trás, por isso que é muito importante olhar. Isso daqui eu quero trazer para minha família. Isso aqui eu não quero trazer. Isso aqui é tóxico. Isso aqui não é bom. Então, se eu não tenho essa leitura, eu vou só reproduzir na minha nova família padrões que eu já sei que são ruins, que eu já sofri lá atrás. Eu acho que esse é um problema de muitas famílias, né? As pessoas simplesmente acham que a família dela é perfeita e ela quer reproduzir na nova família o mesmo padrão, mas desconsiderando a história da outra pessoa, né? E aí você está me trazendo um aspecto, inclusive ontem eu estava exatamente com uma paciente que era isso. A referência familiar dele, a referência familiar dela e um querendo impor para o outro qual que era a família que era melhor, mais saudável. Não é isso. É você conseguir olhar lá para trás e ver o que funcionou e o que não funcionou e vocês juntos vão construir uma nova história. A gente se perde nisso, sabe? Quando eu penso, deixa homem, pai e mãe, as pessoas se voltam muito para o aspecto físico, mas tem todo um padrão comportamental que precisa também ser revisto e deixado nessa família de origem. Quando você estava falando sobre a gente se conhecer, porque a gente vai entender o que tem de realidade dentro disso que eu estou sentindo ou pensando, eu veio um pensamento aqui que é o seguinte, né? Quando a gente não faz isso, sempre a régua para lidar com o outro, para qualquer situação, sou eu mesmo. Então, o jeito que eu penso, o jeito que eu faço é perfeito e aí eu vou ficar bravo porque o outro não está fazendo como eu faço. E aí, então, tem isso na família também, né? Porque aí o que o outro trouxe para mim é diferente da régua que eu tenho, então não vai fazer sentido. Quando a gente realmente desenvolve um autoconhecimento, eu vou conseguir entender que nem sempre o que eu penso está 100% certo. Que nem sempre como eu tô agindo, eu posso esperar do outro, porque não quer dizer que o jeito que eu tenho as minhas atitudes seja o melhor caminho. Eu vou sempre fazer uma análise para entender, né, onde eu tô nesse ponto. Isso é importante no indivíduo e isso é importante na família também, né? É como se tivesse o 6. Eu fiz um 6 aqui para mim, Wagner. Você tá vendo um 9. Eu tô vendo 6. Então a gente começa a flexibilizar, que aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais, porque a gente deu pinceladas aqui o que seria manejo de pensamentos, mas é muito mais. Então, por exemplo, você está entrando num aspecto que existem padrões rígidos de pensamento. Então, é assim, assim. Eu costumo dizer, Bíblia é verdade absoluta, a gente não questiona, a gente segue. Agora, o resto... O restante... O resto. Olha você dentro de um avião. Quando você está chegando na cidade, você vê carros andando. Você sabe que dentro daquele carro tem pelo menos uma pessoa. Mas cabe aqui na tua mão. Se você pegar e colocar, cabe aqui na tua mão. Tem uma pessoa lá dentro. Então, assim, nós somos o pontinho do pontinho do pontinho. E a gente começa a flexibilizar
pensamentos. Quando a gente começa a identificar que a gente tem uma tendência a sermos julgadores, são padrões de pensamento julgadores, padrões de pensamentos destrutivos, padrões de pensamentos rígidos. Então, quanto mais a gente entende como a gente funciona, mais a gente consegue perceber que a gente está entrando num modo que não é saudável e a gente aprende a gerir isso. É igual andar de bicicleta, parece que é difícil. Mas depois que você aprende, significa agora que eu não vou mais ter problema? Não, vamos ter problemas. Mas o tempo entre os conflitos, ele começa a se espaçar cada vez mais. E aí você começa a levar um estilo de vida bem mais saudável. E o que o mundo mais precisa são de famílias saudáveis. Famílias que reflitam a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente começa a ver os frutos do Espírito, é amor, é paciência, é domínio próprio. A Bíblia está clara em mostrar que a gente precisa desenvolver essas habilidades. Uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade com seus muros derrubados. Ela fica completamente vulnerável, ela traz mal-estar para esse ambiente. Já passou da hora da gente deixar, vou deixar para depois, eu vou deixar para depois. Não, isso é condição sine qua non se você quer viver gotas do que um dia a gente vai viver no céu. Simone, Excelente. você acha que o autoconhecimento ele é igualmente acessível para todas as pessoas ou existem personalidades que têm um pouco mais de dificuldade para isso? Por exemplo, eu penso que talvez uma pessoa um pouco mais ativa, colérica, enérgica, talvez ela enxergue a vida de uma forma mais pragmática e tenha um pouco mais de dificuldade de autorreflexão. Isso é um mito, é um preconceito ou existe, ou é acessível realmente para todo mundo de igual forma? Eu gosto muito dessa pergunta, pastor. Inclusive, eu estou fazendo um estudo bem aprofundado de Provérbios. É um livro que eu amo. E especificamente hoje, o capítulo 14, ele colocou que a sabedoria ela está acessível a todos. Uhum. Não tem ninguém que não tenha acesso à sabedoria. E quando a gente fala da questão de autoconhecimento, ela vai na mesma linha. Claro que algumas pessoas vão se demorar mais, outras pessoas vão se demorar menos. Mas autoconhecimento é algo que é acessível a todos. Basta você reconhecer que você precisa. Porque senão a gente pode pensar a questão da prática religiosa, de você aceitar a Deus. Existem perfis que podem ser mais difíceis também de serem convencidos, né, pelo Evangelho, mas está disponível a todos e todos podem, basta você querer. Eu me lembro que a gente até tinha colocado aqui, eu recebi aqui a questão da síndrome de Adão e Eva, né, que a gente tem uma tendência a querer responsabilizar o outro, culpabilizar o outro e não reconhecer a gente. Quando a gente está indo para essa questão dos temperamentos, por exemplo, a gente pode cair nessa mesma linha. De achar que o outro é para o outro. Tanto é que eu escuto muito isso. Estou fazendo terapia por causa do outro. Né? Estou aqui na terapia por causa do meu marido. Porque eu sou perfeito, né? Mas o que acontece? É acessível a todos. Mas que uns teriam mais dificuldades que outros, sim, né? Eu imagino. Sim, que aí porque mentes mais rígidas que vão ter, né, esse ecossistema das regras que os regem e tal, para quebrar isso é muito mais complexo. Mas não quer dizer que está inacessível. Que aí eles acabam indo quando o caldo entornou. É muito triste isso, mas vem para terapia quando já passou por muito sofrimento que poderia ter sido evitado antes, se tivesse agido de maneira preventiva. É isso que você coloca num conteúdo. Você tem um conteúdo na sua rede social que você fala da síndrome de Adão e Eva. É mais ou menos por aí? Isso, porque o que acontece com Adão e Eva? Eva falou que foi a serpente. Adão falou que foi a Eva. A Eva. Então, assim, eu tiro a minha responsabilidade. Quanto mais eu postergo a minha responsabilidade, mais eu fico nesse nível inconsciente de agir. Mais eu fico agindo de maneira impulsiva. Eu nem falo que é agindo de maneira impulsiva, é reagindo mesmo, eu fico reativo. Quando eu paro para prestar atenção e eu percebo que eu pisei na bola, o negócio foi comigo e eu preciso reparar meu erro, pensa aí, quantos conflitos começam a acontecer? O problema ele é pequeno, mas o modo como a gente vai falar acaba fazendo com que aquele problema seja muito maior. Grande. Aí quando um fala assim, desculpa, eu exagerei no tom de voz. Sabe, quando eu reconheço o outro, sente um alívio tão grande. Só de eu trazer que eu reconheci que eu falei de uma maneira equivocada ou que eu não falei da maneira adequada, isso já reverbera de uma maneira muito mais saudável no outro. E os ânimos se acalmam, sabe? Quando tem alguém que está instigando e o outro se mantém calmo,
tá, eu tô aqui, não vou responder agora porque você tá alterado. A tendência é as coisas irem se acalmando. Então, isso tem muito a ver com você saber gerir a si mesmo, reconhecer a si mesmo. O problema de Adão e Eva é que eles não reconheciam neles, eles jogavam pro outro. O problema tá no outro, não tá em mim. Agora, deixa eu colocar uma polêmica aqui, eu acho. Olha só, tô pensando aqui, né, em toda essa situação do autoconhecimento, até esse salmo que o pastor Vinícius trouxe, por que estás abatido, ó minha alma? Acho muito sábio de Davi. Ele não falou, ei, alma, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ele entendeu que ele estava abatido. Ótimo. E aí ele quis entender por que tá abatido. Porque nessa história do autoconhecimento, qual é o limite, Simone, de eu controlar essa emoção, entender e controlar, mas também de reprimir uma emoção? Porque à medida que eu reprimo, isso vai voltar de alguma maneira e vai voltar x ao cubo, né? Reprimir é a mesma coisa que engolir um vômito. É isso. Quando você engole um vômito, você está fazendo muito mal a si mesmo. Se é para sair, tem que sair. Então, as emoções são reações fisiológicas involuntárias. Eu não tenho controle sobre aquilo que eu vou sentir. Eu tenho controle sobre como eu vou agir a partir do que eu estou sentindo. Agora, vamos supor, nós estamos aqui, de repente começa uma cobra, uma cobra bem venenosa. Eu não entendo de cobra. Uma naja. Uma naja. O que você ia sentir nessa hora? Eu não ia estar aqui mais, eu já estou lá na frente. Tá vendo? O medo tomou conta. Então, é uma reação fisiológica involuntária, eu não tenho controle sobre isso. Você ia sair correndo, você ia se proteger. Pastor Vinícius ia ficar parado. Ele iria, de repente, ficar paralisado. Eu estou exagerando, tá, pastor? Só. E aí, ele estaria muito mais vulnerável a esse perigo do que você, por exemplo. Então, é muito importante que eu entenda que as emoções, elas são inerentes a nós seres humanos. E eu não posso reprimir aquilo que eu sinto. O que Jesus fez quando ele entrou no templo e ele viu que estava tendo comércio no templo? O que ele sentiu primeiro quando ele entrou no templo e ele começou a derrubar tudo lá? Qual era a emoção envolvida naquele momento? Ele estava com raiva. Então, a raiva naquele momento ela foi necessária para que ele pudesse agir daquela maneira. E ele agiu nas coisas. Ele não atacou pessoas. Então, era uma ira que estava controlada, que estava sendo direcionada para algo específico. E a ira não é pecaminosa, naturalmente, porque a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Que é exatamente isso. Separando a ira do pecado. É involuntário. É uma reação fisiológica involuntária. Agora, dependendo do que eu fizer com isso que eu estou sentindo, isso pode ser um grande problema. Muitas vezes, decisões precipitadas são tomadas no calor das emoções. Por isso que é muito importante que eu aprenda a regular. Reprimir, isso é perigoso demais, porque eu posso implodir. E vomitar sem filtro, eu posso fazer um estrago tremendo nesse ambiente. Então, a Bíblia fala sobre isso. Você precisa ter domínio próprio. É muito importante que você aprenda a gerir isso que você está sentindo, para que você não imploda, que é o reprimir, ou você exploda. E aí, como uma cidade com seus muros derrubados, eu gosto muito desse exemplo, você fica completamente vulnerável a outras consequências de algo que, de repente, poderia ser bem menor. As emoções precisam acontecer no tempo delas, no tempo certo. A gente não pode reprimir. Você vai se casar, por exemplo. Você vai se emocionar, alguém diga para você, não chore no seu casamento. Poxa, mas eu vou estar emocionado, eu vou engolir o meu choro de emoção. Engolir um vômito. Eu estou pegando um exemplo bem ruim, é forte, né? Mas é para guardar mesmo, sabe? Emoção a gente não reprime, a gente precisa só saber como colocar para fora. A própria ira, por exemplo, né? Que foi o caso de Jesus aí. A ira é um sentimento natural e ele acontece em função de uma realidade. Então, por exemplo, se você chega diante de uma situação que seu filho está sendo agredido, violado, violentado, você vai sentir o quê? Você vai sentir ira, porque esse sentimento aciona a proteção. Isso. Sabe? Ele impulsiona uma agressividade positiva para a defesa. Então, os sentimentos, eles existem e eles são como notas de uma sinfonia. Agora, eles precisam estar regidos pelo Espírito Santo, que é o grande maestro da vida. Sim. O problema é o destempero, Sim. é a falta de domínio próprio. É eles aparecerem em momentos e em situações inoportunas,
por falta de autoconhecimento, por falta de conhecimento de Deus e também da realidade, é a gente manifestar sentimentos de forma indevida. Você falou, por exemplo, de relacionamento. Às vezes uma pessoa fala de forma mais forte com alguém, ou com a esposa, com o esposo. É muito importante se conhecer mesmo, porque muitas vezes a gente fala de forma mais dura em reação a uma situação colocada, mas a intensidade da fala não é muito em função do que a pessoa falou, mas de alguma coisa, de um rescaldo que está na sua mente em função de outra realidade, de uma situação. Por exemplo, você pode estar preocupado com alguma coisa do trabalho, alguma coisa pode estar incomodando muito, que não tem nada a ver com a pessoa que falou com você. Sim. Mas ela te fala uma coisa que, se você não tivesse aquele resquício de problema na mente, você lidaria melhor com aquilo. Mas como você já está sobrecarregado com um problema, vem um outro problema menor, aquilo é uma faísca que faz você explodir. Então, se autoconhecer nesse sentido é muito positivo, porque você, nos relacionamentos, ajuda até a preparar as pessoas que estão postas a você. Olha, eu não estou bem. Isso. Eu estou com uma preocupação muito grande, que você me conhece também, você sabe que me ajuda aqui nesse momento. Preciso me acalmar. E se a pessoa que está do outro lado te ama, te respeita, o que ela vai fazer? Vai ajudar você também a lidar com essa situação, a ter mais tranquilidade e vai evitar de colocar um problema mais para você, né? Perfeito, que é exatamente isso. Então, se eu sei que vai vir um assunto difícil e eu sei que hoje eu não estou num dia bom, eu não vou me expor a esse tipo de situação, porque podem ter outras consequências. Claro. Autoconhecimento. Se eu não percebo que eu estou num dia bom ou ruim, se eu não percebo que eu estou alterada já, a gente consegue perceber quando a gente sai do nosso estado basal? Por exemplo, aqui está todo mundo em estado basal, a gente está tranquilo aqui. Quando que a gente sai do estado basal? Quando que a gente começa a alterar? Faísca, né? Autoconhecimento, percebe? Então, a gente conhece a combinação do carboidrato, da proteína, mas a gente não conhece quando a situação envolve emoções e pensamentos. Nós somos analfabetos nessa hora. Exatamente. Não, e eu acho que também a gente está se entupindo de entretenimento fútil, redes sociais, séries, uma série de coisas que a gente tira o nosso tempo e a nossa capacidade de autorreflexão. Então, por exemplo, você já acorda, já pega o celular, já vai rolar o feed, vai ver coisas e tal. Você já foi dormir depois de ter assistido uma série de coisas. Ou seja, você não tem tempo de autorreflexão, de meditação. Sim. Você está intoxicando a sua mente e desviando a sua mente da realidade, porque você não quer realmente se deparar com ela. E aí, quando o problema acontece que requer que você tenha tido momentos de autorreflexão, você não está preparado para isso. E aí você explode, você é destemperado, você age de forma impura, até porque muitos desses conteúdos, eles são pecaminosos. Veja bem, você está se expondo a uma série de coisas que você vê na TV, vê na internet, e aquilo ali tem coisas neutras, tem coisas positivas e tem coisas muito negativas. Sim. Violência, impureza sexual, uma série de coisas. Quando você vai para a realidade dos relacionamentos, aquilo também interfere violentamente na forma como você vai falar, naquilo que você vai sentir em relação às outras pessoas. E isso é um caldeirão que explode, sabe? É muito negativo isso, né? Quando você traz isso, pastor, eu lembro crianças, né? Então, você monta o schedule da criança cheio de atividades. E eu me lembro especificamente do meu menor, quando ele tinha uma quantidade específica de minutos para tecnologia, e quando acabava ele falava, tá, mas o que eu vou fazer agora? Ele se sentia perdido. Sim, mas é muito importante que a criança tenha esse momento ósseo, porque é aí que o cérebro vai criar, é aí que ela vai ter aquele momento dela consigo mesma. Às vezes a gente está criando um estilo de vida tão cheio de coisas que a gente começa a ir para o automático. E a gente não tem tempo para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Primeira tarefa que eu passo para um paciente quando ele chega no primeiro dia comigo é: você vai gastar em torno de 5 minutos agora antes de dormir, você vai fazer assim, assim. Sabe? Porque as pessoas não gastam tempo parando para prestar atenção como é que foi o dia delas, como que elas se sentiram, quando que elas perderam o controle, quando que elas ficaram bem. A gente não para fazer essa leitura. E como é que a gente vai lapidar comportamento? Como é que a gente vai treinar comportamento se a gente não para prestar atenção na gente, se a gente só está vivendo num estilo de vida automático? E olha só, nós vivemos num mundo de pecado. É difícil já viver num mundo de pecado. Agora, dependendo do nosso estilo de vida, se ele é saudável ou não, a gente prejudica ainda mais.
essa forma de viver. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando da prática do autocuidado, nós estamos falando exatamente de 4 pilares: físico, mental, emocional e espiritual. Isso precisa estar na base da nossa vida para a gente poder desenvolver bem os nossos papéis. Então, a gente se prende muito aos papéis, no pastor, no pai, na mãe, no profissional, e a gente se esquece da Simone que está por trás desses papéis. E aí, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero, porque se perdeu. Viveu tão nessa vida automática e se perdeu no meio do caminho. Exato. E a ideia, eu acho muito interessante quando tem um momento como esse, que é exatamente isso. A gente precisa voltar. Presta atenção. Existe uma hierarquia aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os papéis, eles vêm depois. Então, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Já pensou? Se a gente começa buscando nos primeiros momentos do dia, inclusive, existem estudos já mostrando, a primeira hora do dia vai definir o teu humor ao longo do dia. E se você vai para Mateus 6, lá ele diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Deus, ele vai começar a te direcionar. Se você pede para Deus dirigir tua vida, ele vai dirigir a tua vida. E ele vai colocar situações para que você possa treinar o teu comportamento, para que você possa treinar essa questão da prática da autorregulação, para que você possa desenvolver, possa crescer. E se você não dá conta sozinho, busque ajuda. Mas não postergue mais uma vida aquém do plano original de Deus para você. Muito perfeito, muito perfeito. Eu só queria dizer para você que está assistindo a gente, está gostando muito desse conteúdo, está pensando, nossa, que reflexão, né? Que momento de eu parar aqui, tentar voltar, né? Tentar reconsiderar coisas. Queria mais conteúdos, de repente, como esse. Ao longo dos anos, a gente já fez várias jornadas da saúde emocional aqui na Novo Tempo. Simone já participou com a gente de algumas. Em setembro a gente vai ter mais uma. E todo esse material está no nosso canal do YouTube. Então, se você vai lá no NT Play, esse material está todo lá. Aqui tem a última que eu apresentei com a Grazi. Vários profissionais participaram com a gente. Foi realmente um momento de muita reflexão e um momento de a gente aliar essas duas esferas, principalmente, o emocional e o espiritual que a gente está tratando. Então, tivemos uma linda jornada, temos todos os anos e está tudo disponível lá no nosso canal. Vai lá no NT Play, tem as listas dos vídeos. Se você for no streaming também, ntplay.com, tá tudo lá e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito desse material com grandes profissionais, cristãos, que vão realmente ter algo muito importante para te dizer, para te ajudar a se autoconhecer, a lidar com as suas emoções. A gente também tem um estudo bíblico com a esperança que trata de saúde emocional. Eu vou te dar um link, esse link vai te levar direto para o WhatsApp da Esperança. novotempo.com/saúde emocional. O nome que a gente dá é o segredo das emoções, mas o link é esse, novotempo.com/saúde emocional. A Esperança vai te dando lições via WhatsApp. Esse link vai te levar direto para o WhatsApp, você vai começar a conversar com ela e ela vai te ensinando vários conceitos sobre as emoções, fazendo links com a espiritualidade. Então você que está acompanhando a gente e amando esse conteúdo aqui, você pode se aprofundar um pouco mais ainda, principalmente nesses 2 caminhos que eu te dei. Outras jornadas da saúde emocional que a gente já fez e esse link. Acho que vai ser fantástico para você conhecer melhor o que as emoções têm para nos ensinar e também a palavra de Deus. novotempo.com/saúde emocional. Eu vi que enquanto eu estava falando aqui, você já abriu sua Bíblia, pastor Vinícius. Não, eu estava abrindo aqui no Salmo 1, né? Porque tá, no verso 2 fala do homem feliz, da pessoa feliz, né? Diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Na verdade, o verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu queria destacar a palavra meditar aqui, que é uma palavra muito interessante no texto bíblico, porque está associada com a imagem do ruminar. Boa. Isso é uma palavra assim forte, e você pensa no boi, por exemplo, né? Que ele é o animal que rumina. O boi tem 4 estômagos, né? Então o alimento ele vai passando em cada um dos estômagos até voltar para a boca. Então a ideia da meditação é isso, você pegar o pensamento e amadurecer o pensamento. Tem um pensamento atribuído a David Hume, que é um indivíduo, foi um cientista do pensamento, né, do conhecimento, que ele falou assim, abandone as primeiras ideias. Porque
exatamente a ideia dele é contra a impulsividade. O pensamento veio e você acha que ele é o melhor do mundo e é isso que é a realidade final. Ele está querendo dizer o seguinte, deixa esse pensamento amadurecer um pouco. Entende? Antes de você publicar, antes de você falar, antes de você achar que essa é o achado científico mais importante da história, teste essas ideias. Isso vale para tudo na vida, sabe? Quando vem uma ideia na cabeça, pode ser uma centelha de uma grande história, mas primeiro, amadurece isso, rumina isso na sua vida, né? Eu acho que é importante a gente aprender a praticar isso, sabe? Quando vêm os sentimentos que acionam pensamentos ou pensamentos que acionam sentimentos, a gente precisa depurar isso na mente, ruminar isso, meditar, né? E incrível, pastor, que assim, na abordagem que eu trabalho, a gente usa isso, pensamentos que ruminam, né? Só que de maneira negativa, né? Aqueles pensamentos negativos que tomam conta e a gente fica ruminando, passando horas, Sim. dias, semanas, meses, anos. Uhum. A mágoa, ela está, ó, mágoa, má água, tá vendo? É uma água que ela é má, ela é ruim para você. Então, quando você traz, e o meditar é exatamente... Aqui medita na lei de Deus, né? Isso, escolha os pensamentos que você vai ruminar. Isso. Você vai ruminar pensamentos que vão te trazer instabilidade emocional ou você vai ruminar, meditar em pensamentos que vão te trazer paz. Porque é nessa hora que você começa a ver que você tem o DNA de Deus na tua vida. E que em Deus você pode todas as coisas. E que você pode tudo naquele que te fortalece. Então, onde você vai escolher que você vai gastar tempo meditando, ruminando? Que tipo de pensamentos você vai escolher? Eu acho que a gente precisa escolher a humildade. Uhum. É difícil isso, porque naturalmente nós somos orgulhosos, nós nascemos com isso implantado em nós, né? Mas quando a gente faz essa escolha, a gente vai para um caminho mais seguro na vida. Por exemplo, tem um texto bíblico que eu gosto muito, Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem, ao ser humano, né? O que é bom, o que ele espera de ti. 3 coisas. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente diante do teu Deus. 3 coisas assim, conselhos que resumem a expectativa de Deus para nós. Primeiro, tem uma dimensão prática da fé. Não fique teorizando sobre a religião. Pratique a justiça. Ames a misericórdia. Não é só você fazer o que é certo, é você amar o que é certo. E o terceiro, andes humildemente com teu Deus. Não ache que você é a última bolacha do pacote, né? Ou a única água gelada do deserto. Porque quando você é humilde, e aí nessa própria expressão tem a resposta, o segredo da humildade. Andando com Deus, você conhece a si mesmo e você se coloca no seu devido lugar. Você cria expectativas menores na vida. Uhum. E aí você se frustra menos, entende? Então, você espera menos das pessoas e o que vem é presente, o que vem é felicidade, sabe? E acho que até espera menos de você mesmo. Vocês estavam falando sobre esse processo de ruminação de pensamentos, né? E a Simone colocou, mas que sejam pensamentos bons. Escolhas, né? Porque tem gente que vai e tá ali naquelas psicopatologias das pessoas que são muito ligadas ao passado, como você falou, ruminam uma culpa muito grande, né? Quando a Bíblia diz que quando você entrega isso nas mãos de Deus, o seu pecado, o seu erro, ele é justo e bom para perdoar. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa orou, a pessoa se arrependeu, a pessoa pediu perdão e Deus a perdoou. Mas ela mesma não se perdoou. Ótimo. E ela carrega esse peso, ela rumina essa culpa. Quando isso não está nesse campo do espiritual, Deus já colocou lá nas profundezas do mar. Uhum. Já esqueceu. Mas a gente, na nossa humanidade, não. E eu acho que tem o poder satânico também se utiliza disso para culpar o ser humano, né? Dizer, não, você não é digno. Você fez isso. Uhum. Como que você acha que você vai poder ir diante de Deus agora e de repente pedir perdão de novo? Uhum. Então, essa coisa de ruminar a culpa
é algo muito profundo também dentro do universo cristão, né? Sim, e Wagner, é muito importante a gente falar sobre culpa justamente dentro do contexto cristão. Porque é aí que a gente vê, existem muitos estudos mostrando que você participar de uma comunidade religiosa, isso é fator de proteção para a prevenção de sofrimento psíquico. Inclusive, especificamente, quando a gente fala de pessoas com predisposição a comportamento suicida, você está envolvido numa prática religiosa, isso é fator de proteção. Mas existem algumas práticas religiosas que elas podem intensificar o sofrimento psíquico. E isso tem a ver exatamente com o que você está trazendo, que é a questão da culpa. A culpa, ela é um sentimento extremamente necessário para nós seres humanos. Eu costumo dizer que ela é uma escola. Então, quando eu me sinto culpada, eu entro numa sala de aula. E eu olho para mim e falo assim, isso aqui que eu fiz não foi legal. Da próxima vez, eu tenho que agir de tal forma. E aí eu vou reparar meu erro, que pode ser com a pessoa, eu peço perdão a Deus, eu já sei como eu vou agir da próxima vez, aprendi a escola, e eu vou embora. Eu não fico mais naquele sentimento. E a Bíblia, ela é maravilhosa nessa hora. Você citou muito bem, né, nas profundezas do mar. Eu sei que já chegaram nas profundezas do mar. Num pedacinho, conseguiram chegar numa profundeza do mar. Mas é muito difícil chegar. E a Bíblia deixa claro, eu jogo os teus pecados, os teus erros nas profundezas. Então, assim, você está livre. O cristianismo, ele é libertador. E não opressor. Exatamente. Então, se você está carregando essa culpa, você está aí quando ela sai de uma postura construtiva e ela começa a ir para uma postura destrutiva. Por isso que é tão importante a gente saber manejar culpa. Porque se a gente não souber manejar a culpa, esse é o ambiente favorável para sofrimento e adoecimento psíquico. Eu volto ao ponto do orgulho, que eu acho que está totalmente associado com esse exemplo. Por exemplo, 1 Pedro 5, 6 e 7. É um texto que a gente conhece bastante. O texto diz assim, humilhai-vos, que é o contrário de se orgulhar, ok? Isso podia traduzir assim, seja humilde. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aqui ele vai explicar como você se humilha. Ou seja, como você não se orgulha. Tem uma vírgula aqui, tem uma oração que vai explicar isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, como é que é para a gente ser feliz, para a gente ser humilde, para a gente não ter culpa excessiva, né, que neutraliza a vida? Lança sobre ele. O problema é que mesmo nas práticas religiosas, como você está dizendo, existe um relacionamento doentio e problemático e orgulhoso, que é uma contradição, né? A fé orgulhosa, disse um teólogo uma vez, a fé orgulhosa é uma contradição tão grande quanto o diabo humilde. Mas existe uma relação orgulhosa com a fé. O fariseu, né? Lá de Lucas 18, a Bíblia diz que ele orava de si para si. E aí ele fazia uma oração comparativa. Obrigado porque eu não sou como essas pessoas que estão aqui. Veja bem, essa oração é uma prática religiosa pecaminosa, porque ela está pautada no eu. Egocentrismo. No egocentrismo. Ela não permite você escanerizar a sua própria alma, porque você não tem Deus em vista, que é o grande espelho para você. E, na realidade, você tem as outras pessoas como parâmetro. E a grande questão do orgulho que intoxica a alma é essa comparação. Às vezes a gente acha que uma pessoa é orgulhosa porque é rica, bonita ou poderosa. Não. O orgulho se pauta quando alguém se acha mais rico, mais bonito e mais poderoso que outra pessoa. Então esse fariseu está nos mostrando que uma religião ela pode ser muito tóxica também, especialmente quando eu tiro Deus do centro e me coloco como principal e me comparo com as outras pessoas. Não é? Porque eu sempre vou querer ser melhor do que alguém e nunca vou ter nada para editar na minha vida, nada para limpar, porque eu não tenho um referencial que me ajude a perceber meus problemas. Eu olho para as pessoas que eu julgo que são piores do que eu. Pecado? Não tem pecado aqui. Exato. Sou perfeito já. É isso. É de uma profundidade muito grande a gente pensar em todas essas coisas, né? Porque a gente vai colocando coisas nos seus lugares errados, no seu peso diferenciado, a gente não olha pelo prisma correto. Então, a religião pode ser extremamente positiva, como inclusive estudos já têm mostrado.
né, cientificamente o que a Bíblia apresenta. Mas eu também colocando num lugar errado pode me fazer muito mal. Muito mal. Sim. Né? Assim como o processo terapêutico. Então, o processo terapêutico pode libertar a pessoa de um peso, pode trazer um alívio profundo de sintomas, mas um encontro ali de um profissional despreparado, uma visão que não vai ser a melhor, também vai fazer com que aquele seja um momento que a pessoa vai entregar a mente dela para alguém e aquilo não vai fazer bem, a pessoa vai ter um medo da exposição e aí ela também não vai se entregar completamente no processo. Uhum. Então, tudo é muito importante ter um equilíbrio, colocar no lugar certo as coisas, né? Sim, e aí, Wagner, você está trazendo um aspecto bem importante, que assim, eu já ouvi pessoas falando, fui na terapia, era muito estranho, eu não vou mais. Terapia é igual sapato. Então, assim, você vai no médico, vamos pensar num clínico, não gostei daquele clínico, troca, é apenas isso. De repente é uma abordagem que você não se identificou, é um perfil que você não se identificou, troca. É que a gente consegue fazer isso com cardiologista, com clínico geral, com oftalmologista, mas quando se trata de terapia, eu fui e não me identifiquei, pronto, já não serve. Não, é igual sapato, você tem que encaixar, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir confortável. Sim. Claro, a gente sabe que quanto mais experiente o profissional, mais manejo para lidar com a questão da pessoa conseguir falar com mais tranquilidade. A terapia é um lugar muito seguro, porque não tem julgamento, sabe? Então, normalmente, quando você vai falar com qualquer outra pessoa sobre o que você vai estar passando, a pessoa vai dizer assim, não fica assim, não. Ou então ela começa a falar dos problemas dela, não, mas é porque comigo... Não, na terapia é um lugar neutro, que ele não está lá para julgar você, ele está simplesmente para ouvir tua história, te passar ferramentas para você ter alívio e até remissão de sintomas. São pessoas que foram estudadas, preparadas para te ajudar a sair desse quadro de sofrimento psíquico. E eu fico pensando, pleno século XXI, tanto conhecimento que a gente tem, mas infelizmente ainda existem tabus quando se tratam de questões emocionais. Uhum. Então, eu vou no neurologista, mas eu não vou num psiquiatra. Eu até vou num psicólogo, mas o psiquiatra eu não vou. Como assim? Então, eu consigo ir muito bem num gastro, no ortopedista, mas parece que quando se trata de questões mentais, eu não consigo ir. Eu entendo que é exatamente isso. Como assim? Eu vou abrir a minha mente para, né? Mas, na verdade, tem alguém que está em sofrimento e não está conseguindo andar mais sozinho. E, na verdade, está tendo prejuízos no ambiente familiar, no ambiente profissional. E a religião não substitui essa necessidade. E, pastor, você está trazendo um aspecto muito importante. Eu gosto muito da história de Elias. Elias, no Monte Carmelo, aquele auge. Quando você vai fazer um estudo aprofundado, você sabe que Elias entrou num processo depressivo após o Monte Carmelo. Foi uma fala de uma rainha que foi suficiente para desmoronar Elias. Não dá para a gente contar aqui a história agora, mas vocês entendem o que eu estou falando. Se vocês quiserem, deem uma olhadinha lá em 1 Reis. E aí, o que acontece? A gente vê uma sessão de psicoterapia com Elias, porque ele foge, ele fica caminhando um dia, a gente vê todos os sintomas de depressão nele lá, a gente consegue identificar. Ele vai para uma caverna. E aí entra um anjo, e esse anjo primeiro vai nutrir fisicamente ele. Lembra que para a gente cuidar, a prática do autocuidado, autoconhecimento envolve o aspecto físico? Então Elias vai dormir, Elias vai se alimentar, quando ele está um pouquinho melhor, aí a primeira pergunta que o anjo faz: o que fazes aqui, Elias? Sabe o que me chama a atenção? A psicologia surgiu em 1878, tem 100 e um pouquinho anos. E a primeira pergunta que a gente faz quando alguém chega no nosso consultório é isso: o que te traz aqui? E eu fico pensando, gente, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos e a mesma pergunta que a gente faz dentro de um consultório é a mesma coisa que a gente vê na Bíblia. Que é isso, é justamente porque essa pessoa não está conseguindo andar sozinha. E aí você vai com um especialista que ele vai te dar ferramentas para você conseguir. Funciona como uma bengala, vai funcionar como uma bengala. Daqui a pouco você vai andar por conta própria. E aí daqui a pouco você vai parar, anos depois você pode voltar novamente para uma outra situação. É apenas isso. Uhum. É justamente para você ter ferramentas, para você poder acelerar esse processo e sair o quanto antes desse sofrimento psíquico. E eu acredito que Deus, ele capacita, sim, pessoas hoje e vai colocar pessoas na nossa frente. Inclusive, essa conversa aqui é uma forma que Deus está usando para atingir você, para você ter consciência de que, peraí, eu acho que está na hora
de eu cuidar. Eu tô vendo que eu não tô dando conta sozinho, é hora de eu buscar ajuda, por exemplo. E aí, novamente, você precisa se identificar com um profissional. Se você não se identificou, vai em outro profissional, mas não deixe de buscar ajuda. Eu tenho certeza que se fosse um outro profissional, você trocaria tranquilamente. Agora, quando se trata de profissionais de saúde mental, a gente já cria barreira no primeiro. E a gente sabe que tem a ver com identificação. No exemplo que você deu de Elias, eu acho a frase mais bonita que você citou é "que fazes aqui, Elias", né? E o que eu acho mais bonito nessa frase é o advérbio aqui. Porque Deus não falou o que você está fazendo aí. O aqui revela onde Deus estava também naquele momento. O indivíduo estava na caverna, escura, fria, numa depressão profunda, né? Não só depressão ali também, ali havia exaustão, ali havia autopiedade, autocomiseração, ali havia vanglória, ali havia pecado. Os pensamentos estavam completamente completo, alterados. porque assim, Elias foi para a caverna do Sinai, Horebe. Ele se colocou na caverna que Moisés se colocou quando pediu para vir Deus pelas costas. Ok? Então, o que ele estava falando com isso, com essa atitude? Eu sou o tal, cara. Como é que o senhor pode me tratar do jeito que você está me tratando, permitindo que uma mulher como essa faça o que ela está falando, que vai fazer a meu respeito? Você não está vendo que eu preciso de agora, depois de tudo que eu fiz, eu mereço aplausos? No fundo era isso, sabe? Uma sensação assim, de fundo de poço moral e espiritual. Porque às vezes a gente olha pro personagem e acha que ele é... Não, ele é pecaminoso. Claro, a Bíblia diz que ele era homem como nós. Então, nesse fundo do poço, que se misturam emoções problemáticas com moralidade problemática, com religião deturpada, uma série de coisas está ali. É um furacão na mente. Deus não abandonou ele. Sim. Deus foi aonde ele estava e disse: "O que você está fazendo aqui, meu filho? Eu vim tirar você daqui." Então, eu estou falando isso porque talvez alguém está assistindo isso aqui e está numa caverna profunda aí. Está afundado lá e está achando que está sozinho. Deus não abandona ninguém. Ele vai até as últimas consequências para salvar. E pastor, às vezes eu posso ter a sensação de que parece que Deus não está falando comigo. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está com você. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Se eu peço para Deus dirigir minha vida, Ele vai estar do meu lado. E Ele move pessoas, Ele move pedras. Exato. Por exemplo, se você for pensar, uma rede social é impessoal. Então, isso aqui pode ser considerado uma pedra. Ele está movendo montanhas para mostrar claramente... Para falar com alguém agora. Exatamente. O que você precisa fazer. Tá aí o passo a passo. Você já respondeu até o que eu ia perguntar, porque realmente nessa história... Ele recebeu uma visita divina, né? E conversou com ele. Mas muitas vezes a gente está vivendo essa situação, mas está num silêncio. E aí, como sair disso? Mas é isso, Deus vai movendo situações, né? E a gente tem a palavra de Deus. A gente pode ir lá e a gente vai ver uma imensidão de situações onde Deus agiu e não é diferente com a gente hoje. Eu gosto de pensar que o silêncio de Deus, muitas vezes, como diz uma música aí que eu não vou saber citá-la perfeitamente agora, Pastor, canta um pedacinho pra gente. Mas aí eu vou estragar o podcast todo. Tá tão bonito até agora, tudo, né? Que o silêncio de Deus, ele é positivo nesse mundo cheio de vozes, sabe? Às vezes você contar com o silêncio de Deus, não é ruim como a gente imagina. Nesse mundo de vozes dissonantes, uma série de informações complexas, sentimentos desencontrados, você parar e tentar ouvir a voz de Deus é um exercício muito necessário. E às vezes Deus não está em silêncio. Às vezes é o barulho que a gente está exposto que está impedindo a gente de ouvir a voz dele. Perfeito. Às vezes também o que falta para a gente também é sintonizar a mente na frequência de Deus. Ele está falando numa frequência e nós estamos em outra sintonia. Está na hora de a gente, sabe, desligar, desconectar um pouco. A gente está, como diz o Salmo 1, né, andando às vezes sentado na roda dos escarnecedores. O que é a roda dos escarnecedores? Essa roda viva de perversões que normalizam o pecado e a gente está achando que está tudo bem, a gente está sentado ali. Ou então a gente está caminhando por uma estrada e percebendo e assimilando, né, o modus vivendi desse mundo pecaminoso. Então, acho que a gente tem que sair dessa frequência
e entrar na frequência daqueles que meditam na lei de Deus de dia e de noite. O tratamento, né? Eu não vou usar a palavra tratamento, mas a cura para isso, para essa falta de percepção de quem nós somos de verdade, ele é multifatorial. Mas o aspecto espiritual é muito importante. Meditar na lei de Deus de dia e de noite é o seguinte, é você criar um campo de forças na sua vida para bloquear as investidas do inimigo de Deus, para ajudar você a lidar melhor com as circunstâncias negativas que aparecem na vida e aparecem muitas vezes aparecendo mesmo, sem planejamento. Então você precisa estar preparado para elas, né? Então é a lei de Deus no coração que encapsula o evangelho da graça divina, que nos dá condições de lidar com isso, que abre a nossa vida para a influência do Espírito Santo, Sim. bloqueando os sentimentos negativos, não é? Equalizando os bons pensamentos, né? E as emoções para que a gente possa lidar melhor com a realidade. Né? Pastor, sabe o que eu acho lindo? Inclusive, eu já fiz um sermão sobre isso. Quando um paciente tem alguma alteração neurológica, então ele vai passar por um processo de reabilitação e aí ele vai aprender um novo padrão de comportamento para ele estimular uma área cerebral. Eu trabalhei muitos anos dentro da reabilitação da neuropediatria e neuroadulto, e eu me lembro de muitos pacientes que perdiam, por exemplo, os movimentos e eles precisavam agora desenvolver o hemisfério que não era dominante neles. E eles conseguiam desenvolver. Então, um destro que aprende a escrever com a mão esquerda, um cozinheiro, esse foi demais. Ele era cozinheiro, levou um tiro, então ele perdeu o domínio da mão direita e o dia que ele trouxe 100 coxinhas lá para a equipe toda, que ele fez com a mão esquerda. Claro que teve ajuda, mas estava lá. O que acontece? É a repetição. A repetição, ela cria novas circuitarias. Quando a gente vai para a prática espiritual, se você começa a meditar na palavra de Deus, e se você repete esse padrão por semanas, você começa a formar novas circuitarias. Fantástico. E é quando a gente começa a ver a atuação do Espírito Santo na nossa mente. Isso é forte demais. Muito. É quando você começa a entender o que é a ação do Espírito Santo na tua vida. Então, a repetição da meditação na tua vida, isso de uma maneira constante, é capaz de provocar novas circuitarias neuronais. Amém. E a gente pode aplicar isso na prática espiritual. Amém. E é quando a gente vê, na prática, o agir de Deus na nossa vida. Eu acho que você acabou de definir etimologicamente o conceito de bênção. Porque a gente usa bênção como se fosse coisas. Mas bênção é bem dizer. É dizer o correto, dizer o certo. E maldição é mal dizer. Então, o que é você ser abençoado? É você estar exposto às boas palavras de Deus. O que é você ser amaldiçoado? É você estar exposto às más palavras que são pronunciadas contra você. E o que é a palavra de Deus? O que é a lei de Deus na qual a gente tem que meditar de dia e de noite? É a expressão registrada das bênçãos de Deus. Então, quando a gente está exposto à palavra de Deus, os nossos pensamentos são influenciados constantemente por ela, nós estamos sendo abençoados. Deus está falando. Você pega, por exemplo, os 10 mandamentos, que na verdade não aparece a expressão 10 mandamentos. O decálogo são as 10 palavras de Deus. Deus fala 10 coisas lindas, 10 promessas. Que se a gente estiver ouvindo isso constantemente, a gente está lutando contra as nossas próprias tendências. Então Deus está dizendo assim, você vai ser puro. Quando ele fala não adulterarás, o que ele está dizendo é o seguinte, eu acredito que você vai ser puro. Eu pronuncio essa bênção sobre a sua vida. E quando a gente é exposto a isso constantemente, ouvindo pregações, ouvindo a palavra de Deus, assistindo a Novo Tempo, se expondo a coisas que edificam o nosso caráter, isso vai sendo entronizado na nossa vida, isso vai mudando quem nós somos. O contrário é verdade. Às vezes você tem tendências para determinados comportamentos que são considerados pecaminosos ou que são pecaminosos de acordo com a palavra de Deus. E se você for para as influências digitais, para aquilo que os influenciadores desse século estão dizendo, eles vão dizer o seguinte, não, isso não é pecado, é esse mesmo, dá vazão para isso, tá certo. Eles vão montar todo um esquema para justificar esse ato pecaminoso e você vai achar que o errado é certo e que o certo é errado. Por quê?
Porque você foi exposto àquilo, aquilo é entronizado e você assume aquele comportamento como se fosse certo. Você foi amaldiçoado. Você ouviu uma maldição, assimilou essa maldição e achou que ela fosse certa. O contrário é que nós precisamos seguir, ouvir a voz de Deus. Quando a gente ouve o que Deus tem a dizer, o milagre da transformação do caráter e dos comportamentos acontece na vida. Está faltando isso para nós, sabe? Sim. Está faltando isso. Olha, a gente já podia terminar, mas eu ainda vou colocar mais uma última questão aqui, mas muito profundo tudo que a gente conversou hoje. E quando eu fiz a profecia de que esse episódio ia ser bom, não estava errado, você tá vendo, né? O assunto é muito bom, Wagner. Muito, muito. E vocês são ótimos também, não só o assunto. Mas eu acho que esse episódio respondeu muito bem em diferentes momentos sobre essa questão, né? A gente não pode olhar pra gente, pro ser humano, como sendo uma coisa só. Né? Existem essas 4 instâncias que são super importantes. É claro que nós, e vamos falar isso, não tem como ser diferente. A nossa espiritualidade é uma coisa extremamente importante, talvez a mais importante de todas as coisas, porque a gente acredita que a gente está vivendo temporariamente aqui nesse mundo, mas a gente está se preparando para um outro lugar. E a espiritualidade é que vai fazer com que, né, a gente possa chegar nessa graça que já nos foi dada, digamos assim. Mas eu não vou conseguir exercer a minha espiritualidade se eu realmente não tiver o meu corpo bem nutrido, se eu não tiver atrelado a pessoas ao meu redor, que né, tenham esse espírito de comunidade, como você falou. Vai ser muito difícil de desenvolver uma espiritualidade se eu realmente não tenho as minhas emoções equilibradas. Tudo isso vai fazer com que o Espírito Santo tenha realmente, a voz dele seja ouvida de uma forma muito clara. E às vezes a gente tem muitos preconceitos, a gente acha que a gente tem uma mente muito rígida e não, eu vou me fechar aqui no meu quarto com a minha Bíblia e nada mais vai importar e tal. E como a gente precisa se libertar desse tipo de pensamento para buscar uma saúde integral, porque à medida que eu busco essa saúde integral, eu também vou ter muito mais possibilidades de desenvolver uma relação com Deus mais saudável. A gente tem um preconceito, mas a psicologia, esses teóricos que criaram, né, o estudo da mente, eram ateus, eram pessoas que estavam ligados a uma ciência que não é o que o cristianismo acredita. Então existem muitos preconceitos e a gente acaba limitando, às vezes, a nossa possibilidade de, inclusive, crescer espiritualmente porque a gente não conseguiu crescer emocionalmente. Você concorda comigo, Simone? E olha só que interessante, Wagner. Você está trazendo... porque são teóricos. Mas Deus, ele usa pessoas. Ele coloca o conhecimento à disposição e pessoas que se dedicam. E ele usa esse conhecimento para trazer qualidade de vida, bem-estar para a gente. A peste negra, ela matou milhares e milhares de pessoas porque eles não lavavam as mãos. Então, o fato de não lavar as mãos lá, que não, era desconhecido naquela época, poderia ter salvado muitas pessoas. Veio a pandemia, a questão da higienização foi muito forte, porque se não tivesse feito aquilo, teriam sido mais pessoas ainda. Então, o conhecimento, ele vai sendo descoberto e ele vai trazendo qualidade de vida para as pessoas. E Deus usa qualquer pessoa para colocar o conhecimento à disposição. Quando você fala especificamente, eu escolhi uma abordagem que eu me surpreendo com ela. Com certeza, os profissionais não têm nada a ver com religião. Os teóricos. Isso, os fundadores. Mas eu olho e falo assim, meu pai, gente, isso aqui é TCC pura. Você vai ler a Bíblia escrita há mais de 2000 anos, mas ela literalmente é um tratado de comportamento humano. Tá tudo aqui. Quando você vai, deixa eu ver se eu consigo achar, eu tinha até separado aqui. Quando você vai, o que é, por exemplo, quando a gente fala de manejo de pensamentos? A gente trouxe aqui a questão dos tempos. Se você for para a Bíblia, deixa eu ver se eu consigo achar, que eu queria mostrar aqui para vocês. Você vai para a Bíblia é clara em nos mostrar que a gente não deve se delongar, por exemplo, em pensamentos do passado. Eu achei aqui. Aqui fala assim, fala tanto do futuro quanto do passado. Por exemplo, aqui,
Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso está em Mateus 6,37. Filipenses 4,8. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mateus 6,27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Tá vendo a Bíblia chamando a atenção? Para de ficar com esse pensamento lá na frente. Aí a Bíblia também fala do passado. Você vai para Filipenses 3, versos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tá vendo? Esquecendo-me das coisas. Você vai para Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha a Bíblia mostrando aqui. Presta atenção. Para de ficar vivendo no momento passado. Esse aqui eu acho muito forte. Eclesiastes 7,10. Não diga, porque os velhos tempos foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Olha a Bíblia sendo TCC pura aqui nessa hora. Presta atenção. O momento para você viver é o momento presente. Se o futuro, se os teus pensamentos em relação ao futuro, eles estão te trazendo sofrimento agora, isso está errado. Então, eu tenho que aprender a gerir meus pensamentos. Claro. É bíblico isso aqui. Aí eu repito novamente Provérbios 4:23. Tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A Bíblia é um tratado de comportamento humano. Então, a gente precisa colocar em prática isso. E hoje, a ciência avança e ela traz ferramentas básicas, didáticas, para a gente aprender a manejar esses pensamentos e viver de um modo mais saudável. Isso vai trazer domínio próprio, isso vai fazer com que os nossos papéis, mãe, profissional, esposa, quais são os papéis que você tiver? Eles vão ser vividos de uma maneira muito mais saudável. E o impacto que você vai ter na tua vida, na vida de outras pessoas, pensa você como pai, pensa você como mãe, olha o impacto disso na vida de outras pessoas. Sim. Então, quando a gente para pensar que a gente não deve ter contato com profissionais porque são A e B, que loucura é essa? Eu não poderia procurar, então, um cardiologista se ele não é... Não dá pra gente ir nessa linha. É um pré-conceito que acaba me fazendo viver uma vida aquém. E aí, novamente, se você está assistindo esse podcast, eu tenho certeza que não é por acaso que você está aqui. Claro. Eu não sei se já se passaram 2 anos, se já se passaram 5 anos e você caiu aqui agora. Eu acredito fortemente que Deus ele está usando esse momento para trazer algo poderoso para a tua vida. Eu não sei o que é, mas você sabe. E a religião bíblica ela é integral mesmo. Romanos 12, 1 e 2 é uma evidência muito clara disso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Sim. Já enfocou o corpo aqui, o sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então já colocou a razão, a mente aí. Como é que você apresenta o seu corpo? Que é onde você vive. Você apresenta o seu corpo a Deus por meio de um culto racional, ou seja, no exercício do domínio da sua razão. E não vos conformeis com este século. Ou seja, o mundo tem um padrão, tem um ciclo, tem aquilo que ele espera que você faça. Então você não pode estar conformado a isso. Para isso você precisa refletir, precisa meditar, precisa se autoconhecer, precisa conhecer a realidade, precisa conhecer a palavra de Deus, o ideal de Deus, para você não se conformar com esse século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, uma mente que pode ser renovada. Isso aqui é uma promessa de Deus, sabe? A transformação começa pela renovação da mente, pastor. É muito forte esse verso. Muito. Isso é muito bonito, porque se você está com a mente envelhecida, vamos chamar assim, sua mente está depreciada, está deteriorada por sentimentos, por culpa, por depressão, por ansiedade, por excesso de passado, excesso de futuro, que seja, a sua mente pode ser renovada. Uhum. O Evangelho tem capacidade de fazer isso, transformar a sua mente e renová-la. Para quê? Para você experimentar. Veja bem, não é para você conhecer a vontade de Deus. É diferente, a palavra é mais forte. Para você experimentar a boa, perfeita e santa agradável vontade de Deus na vida, né? Então, o Evangelho de Cristo envolve a nossa vida como um todo. Você colocou o corpo. Existe informação bíblica, existe revelação para você ter saúde. E essa saúde vai invadir o seu corpo e a sua mente.
Então, a sua mente, na medida em que você apresenta um culto racional a Deus que é pautado no conhecimento da palavra de Deus, nas doutrinas que emergem da Bíblia, você entrega completamente a sua vida. Você não faz uma dicotomia. Não, eu sou religioso só na minha mente, ou só espiritualmente, isso não envolve o meu corpo, minhas atitudes, as minhas escolhas, os meus gostos. Não, a sua vida é integralmente colocada como sacrifício vivo para Deus. E o que acontece como consequência? A sua mente é renovada e é transformada e você experimenta a vontade de Deus para você e ela é agradável, ela é perfeita, ela é maravilhosa. É isso que Deus espera de nós e para nós. Você me fez lembrar, tem uma charge que é uma menininha que ela tá querendo um urso e Deus ele tá com um urso imenso para dar para ela. A gente tem que parar de viver a vida do nosso jeito, entregar logo para Deus. Para de insistir em viver do jeito errado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que você vai começar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Excelente. Gente, muito obrigado. Foi aqui uma conversa que me fez crescer muito. E tenho certeza que para você também que acompanhou aqui, foi um tremendo crescimento. Como a Simone disse, de repente, Deus falou com você através dessa conversa aqui e você sabe por que você precisava ouvir o que você ouviu aqui. Então, muito obrigado, Simone, de verdade. Por favor, volte mais vezes. É um prazer. Eu sei que tem uma viagenzinha de Brasília até aqui, mas vale muito a pena. Muito obrigado por ter vindo. Tem um presentinho para você se lembrar aqui do Hope Hour. Legal. Muito obrigado. Vinícius também é a primeira vez? É aqui com você apresentando junto, mas eu já fui entrevistado por você. Mas então tem presente para você ali também, ó. Opa, obrigado. Tem a sacolinha do Hope Hour. Legal. Muito obrigado. Você veio nos 10 mandamentos, né? Exatamente. Muito bom. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida, o ministério que vocês têm, nessas áreas tão importantes para que as pessoas possam encontrar a Deus através, né, da resolução de seus conflitos. Então, muito obrigado. Obrigado você, Wagner, por criar um ambiente tão agradável, tão propício para a gente poder conversar sobre temas tão especiais. Foi uma benção estar aqui com você e com a Simone. Me senti privilegiada e honrada de estar com dois ícones aqui da Novo Tempo. Deixa para ele o ícone. É para ele. E foi muito bom, cresci junto com vocês. Que gostoso. Muito bom. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A semana que vem a gente está de volta com mais um episódio aqui do Hope Hour. Que Deus abençoe muito a sua vida e a gente está aqui na semana que vem. Tchau, tchau.